De volta. Boa noite novamente, porque esse arquivo aqui que vai ficar salvo. A gente teve uns problemas técnicos aqui, a conexão caiu. Vamos ver se a tecnologia colabora com a gente. O Bruno entrou. Vou aceitá-lo aqui. Agora foi. Tá me vendo? Agora temos. Beleza. Não, e detalhe que assim, eu tô com um pouquinho de medo, mas eu tenho um plano B, que é esse Light Ring, eu sempre esqueço a ordem do nome dele, mas ele tá tremendo um pouquinho aqui. Qualquer coisa eu troco essa luz aqui, a gente faz, se vira ao vivo aqui, que, enfim, fazemos rolar. E aí, você tá bem? Tá bom. Tô bem, né? Dentro do possível, tamo aí. E você? Tô bem também, dentro do possível, mesma coisa. Está protegidinho aí do frio, eu tô aqui. Eu tô com a jaqueta da Portland. Legal, bonita ela. Ela é linda mesmo, eu amo essa Show. jaqueta. Não, do pedaço que eu já tô vendo dela, achei ela linda mesmo. Muito legal. Ela é linda. Bom gosto. Bom, você é suspeito para falar, mas ela é bonita mesmo. E aí, conta tudo. Então, estamos aqui. Não sei se você chegou, tipo, eu não falei antes da nossa live, eu não sei se eu comentei muito do porquê que eu comecei a fazer lives. Surgiu essa ideia no meio da pandemia, quando eu estava. Aquela parte da pandemia onde a gente estava realmente trancado em casa, né? Agora a gente está saindo um pouquinho com certos cuidados e tudo mais. E para não ficar enlouquecido dentro de casa, assim, eu comecei a pensar em novas formas de exercitar a criatividade, falar com as pessoas, e daí falar com as pessoas que me inspiram, que tem alguma coisa legal para falar, que de repente outras pessoas não conhecem e podem, enfim, posso apresentar para outras pessoas. E daí a ideia foi se desenvolvendo. E gostei. Eu que não gostava nem de falar, quando eu tinha merchandising de empresa onde eu trabalhei, eu não queria aparecer, não gostava de câmeras e nada, de repente eu me acostumei a fazer live. Acho que o celular é mais tranquilo. E é isso aí. E daí eu anotei aqui umas curiosidades para falar enquanto a gente estava aqui esperando o pessoal entrar. Que eu não sei se você conhece esse termo, eu não sabia que isso existia, porém gerou-se uma necessidade em mim que até então não estava aqui. Que eu descobri que eu não tenho pitch de elevador. Você conhece? Você já ouviu falar disso? Você não tem? Eu não tenho pitch de elevador. Eu fiquei muito indignado que eu tenho que desenvolver ele melhor ainda. Não tá pronto ainda. Eu acho que eu, na verdade, tenho mais da Portland do que de mim, né? Mas acho que a gente vai organizando as coisas aos poucos. Uhum. Então, eu pensei bem, eu tenho que melhorar o meu ainda, não tá tão refinado, não. Mas, dentro das ideias ali que eu já andei cogitando para o meu pitch de elevador, vale falar que... Bom, vou me apresentar e vou pedir para você se apresentar brevemente, porque tem gente que te segue, gente que me segue, ou gente que viu o anúncio patrocinado e não conhece ninguém. Sou publicitário, trabalho uns 20 anos, velho já, né, nessa área, e já trabalhei em mercados diversos. E daí uma deixa que me deram é que eu trabalhei com preciosidades, porque no mercado de luxo, pequenas joias têm muito valor, e podem mudar as vidas das pessoas, dependendo do que ela, qual o peso que ela dá para aquele valor agregado ali daquele objeto. Ou outras pequenas joias como aparelhos auditivos invisíveis que conectam a pessoa de volta ao mundo, né? Que é o sentido que mais isola a pessoa quando ela não ouve ninguém. Tem que melhorar isso ainda um pouquinho, mas eu gostei dessa pegada. Vamos ver se ela evolui. E você, qual é o seu pitch de elevador? Bom, para quem não conhece, sou o Bruno. Também sou publicitário, né? E mais que publicitário, agora também eu sou empreendedor, né? Ainda não falo que eu sou empresário, porque acho que a gente é empresa. Parece que é uma coisa meio prepotente, né? Falar que a gente é empresário, mas enfim. Mas só que sou estranho. Sou uma pessoa do mercado criativo, né? Sou uma pessoa da comunicação
Então, eu sou leão com ascendente em Gêmeos e lua em Áries. Então, é uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de falar, enfim, que acha que está sempre certa. E às vezes a gente vai entendendo aí no nosso caminho que a gente só está certo quando a gente está rodeado de pessoas que fazem a gente entender que a gente está errado. Ou a Também. gente vai evoluindo isso, né? Então, basicamente, esse sou eu. Paulistano, tenho 38 anos. Daqui 2 semanas faço 39. E tô aqui morando sozinho. Sou da Zona Norte, mas moro em Higienópolis já faz um tempo, né? Atravessei a ponte aí. E quem é de São Paulo acaba sendo cidadão do mundo, né? Sim, é verdade. Principalmente porque, conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo mais gente que não é de São Paulo e veio parar em São Paulo. Exatamente. Então, e você falou de signos, eu lembro que quando eu era mais novo eu achava que eu não tinha, tipo, eu tinha incompatibilidade total, eu sendo pisciano, com alguns signos como Áries, signos de fogo de maneira geral. E paguei minha língua, porque eu tenho ótimos amigos desses signos, e que eu acho que, tipo, você precisa de um peso contrário ali para balancear, te dar um olhar completamente diferente do seu. Pois é. Eu não sei se eu acredito muito em signo, mas assim, se eu tiver que definir o que eu sou, com essa junção toda, acho que sou um coquetel molotov do zodíaco. Né? É muita intensidade aqui dentro. É muita Eu meditação, muita academia para dar uma gastar essa liberada, energia. assim. Para gastar essa energia, é muita coisa. Eu, na verdade, assim, eu não acredito em nada, mas eu gosto de uma frase que eu ouvi há uns tempos, que o zodíaco e os signos são o terraplanismo socialmente aceito. Então, Pode ser. Ou não, adotei. né? Ou sei lá, ou astrologia é a religião que faz sentido, né? A gente nunca vai saber. Assim, que as pessoas de certos signos se parecem em algumas coisas, eu acho que faz sentido. Agora, a razão pela qual justificam, daí já não sei. Mas não vou criar polêmica logo de cara, assim. Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, eu preparei uma introdução aqui para falar um pouco de onde eu te conheço, enfim, de onde começou esse contato e do que a gente pretende conversar. E essa parte eu vou ler, que está um pouquinho mais longa. E vamos lá. Conheço o Bruno de vista há muito tempo. Acompanhava os seus posts no Fotolog, avô do Instagram, para quem não é dessa geração, e vez ou outra também maratonava textos do blog dele, entre outros blogs que, enfim, era uma época com muitos blogs aí na internet. E eu tinha o hábito de fazer isso com o blog dele, que era o Garoto Problema. Assim, eu posso dizer que eu conheci um pouco, apesar de não ter conversado, não ter tido um contato direto com ele nessa época. De lá para cá, o Fotolog morreu, os blogs minguaram e nós também mudamos. Apesar disso, gostos em comum e amigos em comum fizeram com que a gente, de tempos em tempos, se encontrasse por aí em algum evento, em alguma situação social. E se alguns canais que nos conectavam ficaram para trás, foi através de novos canais que eu segui acompanhando seus novos projetos e seus posts com reflexões certeiras. Assim, acompanhei e mentalmente aplaudi o conceito da sua agência, a Portland, e a ousadia de empreender criando um novo formato também em tempos difíceis, o que torna isso mais ousado. Bruno, obrigado por estar comigo aqui, com quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois hoje. O clima de São Paulo hoje não está muito propício para a metáfora de estar do lado de fora da caixa, mas eu anotei aqui que, como você criou a sua própria caixa, eu me sinto acolhido dentro da caixa que você inventou, então eu não estou passando frio do lado de fora hoje. Daí, para começar, eu queria perguntar para você, assim, fazendo um rewind aí, olhando para trás, sem planejar antecipadamente, eu acabei criando uma sequência de conversas com comunicadores que eu admiro, e eu até, tipo, para dar um peso nisso, eu chamei de trilogia dos comunicadores, mas que foi uma coisa que aconteceu sem querer. Falei com o Valdec, que também tem uma agência, no começo da semana, estou falando contigo agora, e vou falar com o Eduardo Laviola na semana que vem. E daí,
antes de tratar da Portland, eu queria voltar um pouco no tempo, inclusive antes do Fotolog, que foi onde eu te conheci, e saber um pouco mais aí da história que te levou pelos caminhos que você seguiu. Eu lembro da leitura do seu blog ali, que você, como você falou, você é da Zona Norte, pelo seu sobrenome, pressupõe que a sua família é de origem alemã. Me recordo vagamente de você já ter trabalhado em banco, que é uma coisa completamente diferente do que você faz hoje. Que mais? Que mais tem aí nessa história que você possa compartilhar com a gente? Então, na verdade, assim, a minha vida é uma loucura, né? Acho que desde que a gente estava falando sobre intensidade, nada aconteceu conforme planejado, né? Hoje eu sou um planejador criativo e exatamente por conta de várias coisas da minha vida não terem sido feitas do jeito que eu tinha planejado. Então, por eu ser de família alemã, eu estudei num colégio alemão durante muito tempo, né? Um colégio super rígido, de uma educação super rígida. E aí a gente tem aquela ideia de família classe média, que você terminou a faculdade, terminou a escola, já vai direto para a faculdade. E eu sempre achei a odontologia uma profissão linda, né? Tanto é que a minha irmã é dentista, meu cunhado é dentista. E eu decidi fazer odontologia depois que saí da escola. E aí, no meio do caminho, eu tive que parar a faculdade, fui começar a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi na Levis, né? E aí eu fui trabalhar como caixa no shopping, né? Acho que muitos dos jovens da nossa época fizeram isso. Aconteceu só uma observação, aconteceu uma coisa muito engraçada na live com a Marina Dias, que ela trabalhou na Fórum, antes de ser modelo e tudo mais, na Fórum da Paulista, se não me engano, do Shopping Paulista. E daí um rapaz que trabalhou comigo numa outra empresa, trabalhou com a Cati, que estava por aqui também. A Cati? Eu vi a Cati aqui por aqui agora há pouco. Sim. E daí ele trabalhou comigo, com a Cati, que é o Júnior, e ele falou, Marina, lembro de você na Fórum, a gente trabalhou junto. E a Marina respondeu, eu falei, esse mundo é um ovo. Mas Desculpa o parênteses. Enfim, aí depois que eu saí da Leves, eu fui trabalhar na VR, Menswear, né? E aí fui trabalhar no Shopping Guatemi também, trabalhei no Shopping Center Norte, trabalhei em vários lugares diferentes. E aí, quando você está nesse lugar em que você está servindo as pessoas, né, que você está vendendo algo para elas, você começa a entender, na verdade, como você tem que ser como cliente também, né? Porque alguém servir, alguém fazer alguma coisa por você, isso é uma coisa muito nobre, né? E aí, toda a minha educação que eu tive meio de príncipe, assim, sabe? Foi caindo meio por terra e eu fui entendendo outras realidades que estavam bem fora da minha bolha. E foi uma época super importante. E aí eu decidi que eu ia fazer comércio exterior, né? Então, saí da odontologia, fui fazer comércio exterior. Quando estava fazendo comércio exterior, eu acabei prestando um concurso público e passei, né? Minha mãe que está assistindo aí, ela não acredita até hoje que eu passei, porque eu tinha ido numa festa no dia anterior, cheguei em casa depois dessa prova aí, 8 horas da noite, totalmente destruído, porque eu tinha perdido meu dinheiro para voltar, e era bem longe onde ia fazer a prova, enfim. Aí saiu o resultado no jornal, né? Porque não saía na internet naquela época. E aí minha mãe falou assim, olha, dentre, sei lá, 30 mil inscritos, você passou em 13º lugar, assim, sabe? Uma coisa desse naipe. Enfim, e era concurso para quê? Era concurso público, para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Aí fui trabalhar no banco. Da Caixa. Aí, nessa época, foi que eu tinha um blog. Porque eu meio que criei um personagem, assim, sobre... várias coisas que estavam totalmente fora do que eu estava acostumado a viver, eu passava na Caixa, assim, e fui entender um pouco, eu adoro quem fala Brasilzão, sabe? Fui entender um pouco desse Brasilzão afora. E aí eu fui trabalhar na periferia de Guarulhos, né? E eu pegava, sei lá, um ônibus, uma lotação, um metrô, outro ônibus para chegar, uma loucura. E ia chorando, assim, sabe? Sendo bem sincero. A minha mãe tá dando risada aí, porque ela sabe que isso é verdade. E, enfim, aí no meio do caminho eu decidi que eu queria fazer publicidade, porque eu comecei a escrever o blog, gostava muito de comunicação. E quando a gente tinha blog naquela época, né, ele acabava sendo meio que o nosso portfólio. E foi bem uma época onde as agências começaram a criar as áreas de redes sociais, né? Não chamava, sei lá, área de social, era rede social, era
A gente era meio que a galera da internet, ninguém sabia o que a gente fazia. Não tinha nome ainda, era tudo mato. E aí eu fui cuidar... primeiro eu trabalhei no banco de eventos, né? Eu fui estagiário lá durante um tempo. E aí depois saí do banco de eventos para trabalhar na Age Isobar, que era hoje é a McGarry, sabe? Depois virou... enfim, né? Era junto com a Clique e tal. A gente atendia as contas da Ola, camisinha, do Bradesco e da PricewaterhouseCoopers. Então, assim, eram 3 empresas que não tinham nada a ver. Bem amplo. E não existia essa coisa de, você é o planejamento de conteúdo, você é o community manager, você é o redator, você é o diretor de arte. Todo mundo era tudo, assim, né? E acho que isso acabou dando uma bagagem muito grande para as pessoas da minha idade que entraram nessa época e nessa área, para que a gente conseguisse entender tudo como um todo, assim, né? E aí foi a partir disso que eu acabei entrando realmente no mercado de comunicação. Aí saindo de lá, fui trabalhar na Live, né? Fui cuidar de um projeto muito legal do Multishow, que falava bastante sobre microinfluência, numa época que ninguém nem tinha nome para isso. Eu criei um projeto, planejei um projeto e executei um projeto junto com umas pessoas muito incríveis, né? Um pessoal do Sul, que é super criativo. De lá, eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa focada no mercado de luxo. Então, eu criava ações para as marcas, para que essas ações virassem pautas, né? E aí a assessoria de imprensa pudesse fazer a divulgação. De lá, eu acabei indo para a DM9, onde eu gerenciava todo o time de mídias sociais da DM9 na América Latina. Então, eu cuidava do Terra, do Planeta Terra, de todas as coisas que o Terra tinha. Foi muito legal. Legal. E aí, depois de trabalhar bastante com conteúdo, trabalhei na Remix, em que eu gerenciava os projetos digitais deles, e o meu cliente principal era a Skol na época. Então, eu cuidava do Skol Sensation, aquela festa que é todo mundo de branco. Foi uma fase bem punk da minha vida, porque era muito trabalho. E aí eu decidi, de uma hora para outra, assim, eu estava trabalhando muito, muito. E aí, quando eu estava bem cansado, eu fechava todas as janelas assim do computador e deixava de fundo o skyline de Vancouver. Que eu falei assim, eu tô fazendo isso daqui porque uma hora eu vou estar onde eu quiser, sabe? E aí, logo em seguida, fui morar no Canadá durante um tempo. Quando eu estava lá no Canadá, fui para Portland algumas vezes, né? Vancouver é bem próximo de Portland. E aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na Artiplan, onde eu era responsável por todo o planejamento digital do Rock in Rio, né? Era o meu cliente principal. Saí de lá, fui para a Bullet, cuidar de todos os eventos do Google. E da Bullet voltei para o banco de eventos, que foi a primeira agência onde eu trabalhei. E aí, no meio, só um insight, assim, né, para não me alongar tanto, no meio do caminho, né, quando estava no banco de eventos, eu olhei para o lado, isso em 2016, né, faz tempo, e falei, todas as pessoas que estão trabalhando aqui junto comigo, elas estudaram nos mesmos lugares, na FAAP, no Mackenzie, na PUC, enfim. Elas frequentam as mesmas festas, elas vão viajar para os mesmos lugares no Ano Novo. Todas as pessoas, no final das contas, elas tinham as mesmas referências e juntas, obviamente, elas tinham as mesmas ideias incríveis, né? Mas quem sou eu para fazer uma campanha para mulheres de cabelo afro? Né? Eu posso criar uma campanha super racista, querendo ser inclusivo, porque eu não tenho diversidade no meu time. Então, começou a cair um monte de ficha assim na minha cabeça. Eu falei assim, tá tudo errado. Acho que não é esse lugar que eu quero estar. Comecei a prestar atenção sobre os lugares que eu estava e eu conseguia entender que as pessoas negras continuavam servindo a gente, né? Como se a gente ainda estivesse na escravidão, eles ainda estavam em subempregos. E, sei lá, eu falei, putz, dentro do recorte da diversidade, né, eu acho que eu posso ser uma ponte para construir outras coisas. E foi daí que eu pedi demissão da agência, comecei a escolher os freelas que eu achava que eram mais legais para fazer. E aí fui fazer uma mentoria criativa com uma amiga minha, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Camila D'Annunziato, uma artista maravilhosa. E o que ela fez foi, vamos estudar quem você é, né? Fazer uma terapia criativa e vamos identificar quais são os pilares da sua vida para que você crie um projeto em um mês. Quase uma orientação vocacional. Quase isso, só que assim, uma coisa mais alternativa, assim, sabe? Ela falava assim, pelo amor de Deus, não fale que eu sou coach, né? Eu tenho terror dessa palavra. Eu falei, tudo bem, vamos lá.
E aí, daí surgiu o projeto da Portland, né? E eu tive um mês para fazer essa loucura toda aí acontecer. Então, essa foi meio que a minha trajetória. Nossa, não, você pincelou vários pontos aí bem interessantes, assim, desde sair da bolha, que, enfim, até hoje ainda é uma questão pertinente, porque você vê muitas vezes isso acontecer ainda, de quem não há representatividade, então a comunicação não é efetiva porque não, enfim, não cria um vínculo com aquele público. Até trabalhando agora com um projeto de inclusão, debatendo com uma das pessoas que vivencia aquela questão ali como PCD, eu já tomei uns cortes algumas vezes assim de não, isso daqui não rola, isso daqui é capacitismo, isso daqui é o oposto do que a gente vai comunicar. E apesar de ser um tapa de leve no rosto, assim, é bom, faz a gente aprender e refletir um pouquinho. E enriquece, né? Sair um pouquinho, ouvir outras realidades, ou ver outras realidades e ver esses cenários, acho que faz a gente crescer. Eu ia te perguntar se você já queria ser publicitário quando, enfim, você vivenciou, você tinha blog, viveu a onda dos blogs, tinha fotolog. Isso mesmo quando você cursou outras faculdades, enfim, fez concurso público e tudo mais, uma sementinha, imagino que estava lá já, porque queira ou não, você tinha esse olhar ali, você estava na loja ali do shopping, mas você via que tinha pessoas com outras realidades, que de certa forma o tratamento era diferente, o acesso a alguma promoção, enfim, alguma evolução na carreira também não era o mesmo, e isso de alguma forma te motivou a olhar a publicidade de outra forma, como comunicar e ter representatividade nessa comunicação? Eu acho que a gente é uma soma de muita coisa que a gente vivencia, né, e de muitas pessoas que a gente conhece, né. Eu, graças a Deus, tive uma avó que escrevia muito bem, né, as duas avós, na verdade, escreviam muito bem, e eu tenho uma mãe que escreve muito bem, né, minha mãe é pianista, então ela tem um QI super elevado, ela tá aí, né, deve estar se achando. Tem uma pessoa super inteligente, e na minha casa, a gente sempre teve essa comunicação pelas palavras, assim, sabe? Escritas, principalmente. Então, isso, de uma certa maneira, sempre me incentivou muito a escrever. Sempre gostei muito de escrever. E aí, quando você gosta muito de escrever, obviamente, você vai à procura de coisas para serem escritas, né? E essas coisas que a gente escreve, normalmente, são coisas que... Primeiro, a gente começa a escrever sobre coisas que a gente passa, para depois a gente começar a escrever sobre coisas que interessam Pequeno a gente. universo e depois expandindo. Exato, é. E aí eu fui começando a misturar um monte de coisa. Ela Então, agradeceu. olha lá, minha mãe. Comecei a misturar essa história toda, de ser meio Mauricinho e pegar ônibus e trabalhar na periferia de Guarulhos. E aí, a partir da escrita, você conseguir entender os detalhes das coisas, assim. E eu acho que, quando eu era criança, também eu ganhei um jogo de uma namoradinha que eu tinha na quinta série, que chama Talento. É um jogo, acho que é da Estrela. E esse jogo é um jogo de redação publicitária. E eu fazia todos os meus amigos do prédio jogar junto comigo. Então, assim, tem uma foto ali, e aí tem vários cards que as pessoas recebem com umas frases meio aleatórias, e aí a gente tem que colocar a foto e cada pessoa tem que escolher uma frase que ela tem para colocar ali. Então, eu adorava jogar esse jogo, todo mundo jogava lá no meu... Sou bem criança de prédio mesmo, sabe? E aí a gente também brincava de ficar montando propaganda, inventava um tema, tinha que criar propaganda. E aí todo mundo do meu prédio, no final das contas, acabou indo para esse lado mais criativo. Então, uma virou atriz, que era sempre a atriz das propagandas, a outra virou produtora de evento, que ela coordenava tudo na hora que a gente ia montar as coisas. Então, acho que são várias conexões, né, que acabam aparecendo no nosso caminho que a gente vai linkando mesmo sem a gente saber, né? A vida é meio um livro, né? A gente lê o livro, depois a gente não sabe quando a gente vai usar exatamente aquilo que a gente estava lendo, né? A gente usa isso de uma forma meio orgânica, que a gente não pensa exatamente da onde que a gente sabe daquilo, mas a gente adquiriu o conhecimento e uma hora a gente vai usar isso para alguma coisa, né?
Sim. Então, por meio Às daí vezes você que as coisas aconteceram. puxa de algum lugar ali onde você nem lembrava que aquilo estava guardado e aquilo faz sentido conectando-se com algo completamente diferente, né? Exatamente. E aí acho que a criatividade está muito nisso também. É você conectar várias referências. Assim, o que eu falo até para as pessoas que trabalham junto comigo na Porta, né, é o seguinte, né? Tem muita gente que é mais jovem. A gente, é, tudo que a gente vivenciou na nossa vida, a gente vai usar como referência em algum momento. Então, assim, o fato de eu ter trabalhado na Leves, na VR, no shopping, na Caixa Econômica, enfim, ter andado de ônibus, tudo isso são repertórios que eu vou adquirindo, né? Uhum. E muitas vezes, assim, eu acho que as pessoas criativas, no final das contas, são as pessoas que elas estão mais abertas a ver as coisas de um outro ângulo, sabe? Porque, assim, a minha vida é meio os normais, sabe? Acho que tudo que acontece na minha vida é meio engraçado. E Uhum. nem sempre é engraçado, mas é que eu coloco essa visão das coisas meio engraçadas, porque eu falo, meu, a gente não pode estar aqui só para sofrer, sabe? Então, vamos tentar Eu não colocar lembro isso. dos textos, mas eu lembro vagamente desse olhar dentro dos textos que você escrevia no seu blog. Tipo, esse viés de dar essa leveza, fosse um assunto às vezes mais pesado ou não. Então, é mais ou menos por esse caminho. Legal. E, bom, falando agora um pouquinho mais para aprofundar sobre a Portland, que é até brincando com o nome aqui do quadro que eu inventei, né, Márcio Fora da Caixa, que as caixas podem ser coisas que um dia nos serviram, não servem mais, podem ser aqueles moldes que já estavam prontos e a gente não se adequa a eles, ou, enfim, coisas que não nos interessam. E também podemos criar caixas novas quando precisamos delas e elas não existem. O que é essa caixa que você criou e o que ela tem de diferente? Agora, você falou que você tinha um pitch de elevador para Portland. Talvez agora ele seja útil. Né? Então, na verdade, eu nem diria que a Portland é uma caixa. Se a gente fosse uma caixa, a gente ia ser uma caixa bem sem fundo, assim. A gente é uma outra coisa. Uhum. Que eu nem sei definir ainda exatamente, fazendo uma analogia com essa brincadeira do fora da caixa e tal. Mas, enfim, a Portland ela é uma agência em que a gente desenvolve projetos, ao mesmo tempo que a gente capacita novos talentos para o mercado de comunicação. Então, a gente é quase que uma residência médica, só que criativa. Então, a gente pega os jovens que saíram da faculdade ou que eles ainda estão na faculdade, a gente desenvolve essas pessoas para que elas possam ingressar no mercado, mas ao mesmo tempo que a gente também faz projetos. Então, como que a Portland funciona, né? Eu divido a Portland por temporadas, como se fosse um reality show. Então, a cada temporada eu abro um processo seletivo em que jovens estudantes de comunicação eles podem se inscrever através de uma ideia com propósito. Então, eu não vou avaliar se a pessoa estudou na FAP, se ela mora, sei lá, no centro, qual que é a cor dela, a orientação sexual. Para mim, isso não importa. Eu quero entender E qual que são é o todos profissional. os. Desculpa, mas são todos os filtros que muitas vezes elas encontram em outros processos seletivos, né? Exato. E assim, posso falar do meu mercado, né? Mas esses filtros são tão desnecessários, né? E só o fato de você tirar esses filtros, você já consegue atrair tanta gente incrível que acabava nem chegando numa entrevista de emprego, né? A pessoa não é nem chamada para isso. Então, o que a gente faz? A gente abre esse processo seletivo, as pessoas se inscrevem através de uma ideia com propósito, e na última temporada, agora a gente teve 832 inscritos, então, assim, é muita gente, né? E dessa galera, a gente seleciona 25 finalistas e a gente convida essas pessoas para uma entrevista final. Só que eles não sabem como que é essa entrevista final. E, na verdade, a gente coloca eles numa entrevista em que eles têm que se apresentar para uma banca formada por 100 profissionais muito incríveis no mercado de comunicação. Então, a gente transformou o processo seletivo numa experiência de autodesenvolvimento dessas pessoas, ao mesmo tempo que os 100 que estão ali ouvindo o que essas pessoas têm para falar, na verdade, eles estão ali para aprender.
e, na verdade, eles estão ali para perceber o quanto de pessoas a gente deixou para trás por conta de filtros pré-seleção tão desnecessários, assim, sabe? Então, dos 832, a gente seleciona os 25, né? São os 25 Portlanders por temporadas. E aí, esses jovens, enquanto eles estão se apresentando, a banca ajuda a gente a mapear o perfil de cada um. E esses jovens, eles não são contratados, eles ficam num banco de talentos que eu conecto a projetos. Então, de uma forma mais prática, por exemplo, chegou um projeto de moda. Então, o que a gente faz? A área de casting da Portland, ela vai analisar o perfil dos 25 e vai entender quem são os jovens que gostam de moda, por exemplo. E aí a gente vai pegar a Yumi, que acabou de entrar aqui, que estuda na USP, a gente vai pegar a Vanessa, que mora na Bahia, a gente vai pegar o Mikael, que está em sei lá onde. Então, a gente pega a gente branca, preta, a gente que mora na periferia, a gente que mora nos bairros de elite, a gente monta um time super diverso de pessoas incríveis e a gente conecta esses jovens a profissionais mais sêniores do mercado. E então a gente monta uma mini agência por projeto, que chama Pop-Up Portland. Então, cada projeto que chega para a gente constrói um time super baseado na diversidade, em que todas as pessoas elas estão linkadas a partir de um tema que elas gostam. Porque, independentemente se os jovens têm ou não experiência no mercado, o fato deles gostarem de moda, por exemplo, faz com que na hora que a gente esteja fazendo a construção dos projetos, exista uma troca, porque esses jovens vão trazer para a gente um monte de referência que a gente não tem, sei lá, nome de influenciador, de movimentos, de coisas que estão acontecendo que a gente ainda não tem acesso, ao mesmo tempo que existem as pessoas mais sêniores que trazem toda essa parte estratégica e processual, né, da parte criativa, para que a gente possa construir os projetos. Acabaram os projetos, todo mundo recebe os seus salários, inclusive os jovens, e essas pessoas elas ficam num banco de talentos que a gente também conecta a vagas. Então, sei lá, chega a agência África e fala, olha, Bruno, a gente ganhou a conta da C&A. Tem alguém aí de moda que gosta de moda que a gente poderia contratar? E aí a gente faz essa ponte, fala, nossa, olha, tem a Yumi e o Mateu que acabou de entrar aqui, que são incríveis e que a gente acredita que eles têm um super fit com a vaga. Então, quando as pessoas falam sobre, eu não vou contratar alguém porque a pessoa... O que a gente faz não existe mais desculpa para você potencializar a diversidade dentro da sua agência, né? Se a pessoa passou pela porta, né, ela minimamente tem uma história para contar, ela passou por um processo muito complexo para fazer parte dos nossos projetos e ela vai sendo desenvolvida durante todo esse período. Acho que o Mateu e a Yumi, que são Portlanders, estão aqui, eles podem confirmar isso, né? Hoje teve uma conversa até super legal com o Mateu, que ele estava falando assim, nossa, Bruno, eu já estava quase desistindo do mercado, ainda bem que a Portland apareceu. Eu falei, não, que bom que você apareceu, né? Porque tudo é uma troca. No final das contas, eu acabo sendo o estagiário dessa história toda, aprendo muito com eles, tenho muito orgulho deles. A Ana também que está entrando aí, é uma Portlander. E aí é isso. Então, assim, a gente é uma agência, no final das contas... Não, estou falando muito no final das contas. A gente é uma agência de impacto social. A gente desenvolve projetos e a gente capacita talentos para o mercado. Só que, assim, a gente não é uma ONG, a gente é uma empresa, né? E a gente é uma empresa meio lado B, assim, do lado alternativo das coisas. Eu que vou chorar, Yumi. E você foi falando, eu não queria te interromper, mas eu fui pensando em um monte de coisas enquanto você falava. Por exemplo, eu trabalhei pouquíssimo tempo em agência, era uma agência pequena, então não tenho o parâmetro do mercado de agências, de modo geral, tão aprofundado, mas esse modelo que você me descreveu é um modelo que eu não vi desse jeito, assim, com todos esses detalhes, essa riqueza no planejamento em outras histórias de outras agências. Achei muito legal também esse ponto de ter uma pessoa sênior junto com esse grupo diverso de pessoas mais novas, porque eu acho que enriquece a troca, tipo, os dois lados estão ganhando, não é só um que está doando a sua experiência, no fim das contas, ele está ganhando também muito repertório contemporâneo que talvez não estivesse sendo acessado.
E que mais? Peraí, eu até pensei em várias coisas enquanto você falava. Esqueci, daqui a pouco eu volto na questão, mas... E na verdade... Assim, lembrei, desculpa. Pode falar, desculpa. Desculpa, lembrei. E eu também ia te perguntar se essa ponte, por exemplo, que você citou com a África, um exemplo que você mencionou, isso sempre foi um canal tranquilo, aberto, onde essas outras agências entendiam o formato e viam que dava para ter uma parceria legal entre a Portland e eles? Então, primeiro que assim, né, eu tenho muita gente conectada a mim, porque como eu passei por várias agências diferentes, em cada lugar depois as pessoas vão indo para outros lugares, né, então a gente é quase que um amor líquido, né, a gente vai montando conexões espalhadas por aí. Então, de uma certa maneira, com quem eu trabalhava no banco de eventos, depois foi para África, e depois da África foi, sei lá, para qualquer uma outra. E aí comecei a pulverizar a história toda, né? E o que eu faço também, né? Eu convido esses profissionais do mercado para participarem da banca, para que eles consigam entender na prática o que a gente faz e para que eles consigam entender o quanto é potente a inteligência coletiva cultural da Portland e também do Brasil, né? Porque, assim, a gente é criativo por dois motivos, né? Falando dos brasileiros. Primeiro, por necessidade, né? Porque senão a gente não consegue sobreviver nesse país maluco que a gente mora. E, ao mesmo tempo, pela pluralidade de pessoas que a gente tem no nosso país, né? Eu acho que não existe outro país que tem pessoas tão diferentes assim como o Brasil. Então, a gente tem essas duas coisas que, no final que a gente acaba usando como nossas potências, né? Criativas. Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, foi fácil conseguir chegar nos contatos, né? Porque de uma certa maneira eu já tinha alguns caminhos, mas no começo, né? Hoje a Portland tem 4 anos. No começo eu tinha que chegar até as agências, falar que a gente tinha um problema que estava acontecendo, que era a falta de diversidade de pessoas no mercado de comunicação, né? Porque a representatividade nas campanhas está linda, né? Tem um monte de gay, um monte de gente preta, mas cadê essas pessoas trabalhando dentro das agências, né? Elas acabam sendo só uma vitrine. Então, só que assim, de uma certa maneira, a gente tem que começar de algum lugar, né? Seja ele internamente, externamente, mas uma hora a gente tem que começar a alinhar todas essas pontas, né? E as coisas têm que conversar. Então, se você está fazendo uma campanha sobre diversidade, a sua equipe tem que ser diversa também. Essa campanha também tem que ser interna, né? Então, nesse primeiro momento, quando eu montei a porta, eu tinha que explicar que existia esse problema, porque as pessoas não tinham entendido. O que é muito doido, né? Se você pensar em profissionais de comunicação que, enfim, teoricamente enxergam muito melhor essa diversidade do que outras áreas, enfim, acho que estaria no DNA dessas pessoas. Mas quando a coisa está muito cômoda para você, entendeu? Quando tá tudo bem para você, por que você vai mexer? Sabe? Então, assim... Não é a sua dor, né? E é muito difícil as pessoas conseguirem entender que você dá os mesmos direitos às outras, não quer dizer que você está tirando os privilégios que os outros já conquistaram. É fazer com que todo mundo esteja no mesmo patamar, assim, né? Então, são conversas, assim, bem intensas que já passei, obviamente, por lugares que as pessoas não entenderam o que eu estava falando. E tudo bem, assim, né? Chega um momento que você fala, eu não vou ficar batendo na mesma tecla, vamos lá no próximo. Então, depois que a pandemia começou, eu senti um movimento e eu fiquei pensando assim, olha, eu vou segurar com todas as forças do planeta, eu sei que vai ser um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão despertar a cabeça delas para isso. Porque eu acho que as pessoas começaram a ficar um pouco mais sensíveis, né? Obviamente, por tudo que a gente estava passando. E algumas pessoas estão mais abertas a entender os problemas, sei lá, do nosso país, do nosso planeta, da nossa sociedade como um todo. E aí eu comecei a perceber sei lá, uma vontade das pessoas quererem mudar e se conectar com a Portland, sabe? Entender aos pouquinhos. E agora eu vejo que as coisas realmente estão acontecendo, né? Nessa quinta temporada,
A quinta temporada a gente fez no meio da pandemia, então a gente fez a temporada toda online. A gente teve a possibilidade de, já que estamos todos trabalhando de uma forma remota, vamos abrir o processo seletivo para todo o Brasil. Então, hoje a gente tem 25 jovens do Brasil inteiro trabalhando junto com a gente, que são incríveis, amo todos, de coração, eles sabem que é real isso. E aí isso fez com que várias marcas que eu sempre quis que estivessem junto com a gente, finalmente falassem, estamos aqui. Né? Então, para fazer o evento acontecer, eu tive o patrocínio da Vivo, do Tinder, da Cato, quem mais? Da Smiles, a Miami Ed School também, a revista Trip. Então, a gente percebeu que tinham várias outras marcas que estavam na mesma sintonia ou que queriam estar nessa sintonia, além dos meses específicos sobre diversidade ou consciência negra, enfim. E aí eles começaram a se juntar e a gente junto foi criando projetos que realmente faziam sentido, tanto para Portland, tanto para o desenvolvimento dos jovens, quanto também para as marcas e para a sociedade, né? Porque eu acho que as marcas acabaram tomando um papel agora nesse instante muito de um lugar que o governo não está sendo eficiente, né? E que a gente sabe que não vai ser. Então, essas marcas, elas têm pessoas por trás delas, tem pessoas da diversidade, tem poucas, e são essas pessoas que realmente começaram a fazer essa transformação interna, conectando várias outras coisas para tudo rolar, e a Portland acabou sendo uma ferramenta para eles também entender um pouco melhor do mercado. Legal. E eu acho que, assim, as duas coisas vão se beneficiando e vão fortalecendo uma a outra. Por exemplo, a Portland já vai sendo mais conhecida, você não está apresentando uma ideia disruptiva do nada, sem um repertório do porquê aquilo já deu certo antes, né? Você já tem uma trajetória, então eles já conhecem, já fica mais fácil de entender ali o que você está propondo, e as pessoas vão se conscientizando mais, as marcas vão vendo que elas precisam da diversidade, que elas precisam se comunicar de uma forma mais moderna. E até eu acho que eu vou citar isso pela terceira vez. Daqui a pouco esse amigo meu ele vai pedir royalties dessa citação dele, que ele trabalhou um tempo no Google, e daí, assim, ele resumindo por que o Google investia tanto em diversidade, ele falou, porque é o correto, é a coisa mais correta a se fazer, a sociedade é diversa, é múltipla, e por isso o negócio também deve ser, e 2, porque é mais lucrativo. 1000 estudos mostram que se você tem uma equipe mais diversa, você vai ter mais resultados por 1000 razões, desde compor e ter mais olhares e, enfim, gerar um resultado ali mais eficaz para atingir quem você quer atingir, até ter pessoas mais motivadas, enfim. Exatamente. Quando eu comecei a apresentar a Portland, eu chegava por 2 caminhos, né? Primeiro, a gente precisa de diversidade nas empresas para que as pessoas consigam ter um ambiente de trabalho mais gostoso de trabalhar, né? Porque se a gente tem diversidade, é mais fácil de você conseguir se identificar com alguém. E a partir daí você se sente muito, sei lá, mais abraçado, né? Dentro desses lugares, se sente mais seguro, né? A diversidade, ela obviamente é uma ferramenta de inovação, e é isso que a gente preza dentro da Portland, mas a gente também tem aqui o estudo da McKinsey que fala que empresas mais diversas, elas, por ter um ambiente de trabalho melhor, elas conseguem ser muito mais lucrativas, porque as pessoas elas trabalham muito mais felizes, né? Então, assim, eu comecei a entender vários argumentos, eu acho que muitas das pessoas que trabalham com diversidade passam por isso, e você tem que sacar ali quem que é a pessoa com quem você está falando, e você vai ter que ver qual que é o argumento que você vai usar, né? Então, pode ser de um lado da diversidade criativa, do outro lado a lucratividade, né? E assim, de alguma maneira a gente vai entrar nesse lugar, né? Para que depois que as coisas começarem a acontecer, as pessoas realmente entendam na prática o quanto isso funciona, né? Só que até a gente chegar aí, são 500 mil reuniões, mas a gente não vai desistir. Ótimo. E, bom, você até pincelou algumas questões também que eu ia perguntar para você na sequência, e, assim, acho muito legal aí os pontos que você ressaltou, que o que eu ia te questionar a respeito de propósito, de um olhar de mercado e da leitura dos talentos. Acho que a gente já falou muito disso, mas eu vou mencionar aqui caso a gente não tenha tocado em algum ponto.
Ao conhecer o conceito da agência, me vem a percepção de um negócio criado aliando propósitos pessoais, valores nos quais você acredita e também uma oportunidade no mercado, oferecendo aos clientes algo novo, um olhar diferenciado, dando protagonismo a talentos que o fluxo padrão do mercado subestimava, mas que são capazes de compor um grupo muito eficiente. É basicamente o que você me falou já, né? Então, é exatamente isso, porque a Portland acabou surgindo dos pilares da minha própria vida, né? Então, a Portland acaba tendo, a personalidade da Portland, ela meio que se mistura com a minha, mas ela vai se transformando a partir do momento que mais jovens vão se conectando, né? Então, e assim como a gente é como pessoa também, a gente vai evoluindo conforme a gente vai vivendo experiências e a gente vai se conectando com outras pessoas também. Então, sim, ela faz parte de um propósito pessoal. Eu estou super realizado com a Portland. Eu acho que eu me encontrei muito. Eu sou muito feliz. Eu acordo super animado. Às vezes não, né? Nesses dias de friozinho, Olimpíadas, quero ficar um pouquinho mais tarde, até mais tarde na cama. Mas eu sou super apaixonado pela Portland. Eu falo com o maior amor de lá. A Rachel, que está aqui comentando, ela é uma das nossas maiores parceiras. É uma pena que isso não fica salvo quando a live ela fica no histórico. Rachel, um beijo grande. Ela, minha grande parceira, na quinta temporada, ela foi a apresentadora. Então, assim, o mais legal de tudo é a gente ver não só essa galera mais jovem querendo fazer parte da Portland, mas outras pessoas que estão há muito tempo no mercado também querendo fazer parte, porque também acaba sendo um laboratório para essas pessoas mais sêniores poderem testar os seus processos criativos, as suas metodologias, né? E assim, por isso que eu falei assim, a gente não é uma caixa, porque não existe nada quadrado. Então a gente montou... tem que ser algo que está em movimento ali, não tenha talvez uma forma definida. Então, por exemplo, a gente tem um lance que a gente deve fazer no próximo mês, provavelmente, que estou muito maluco de trabalho e não consegui organizar, mas a gente tem um lance que chama Round, que é uma experiência de conexão entre pessoas, né? Então, durante a pandemia, ficou difícil das pessoas começarem a fazer networking, né? Onde se conhecia as outras pessoas? Tô falando networking de empresa mesmo, né? Porque o resto existe em todos esses outros aplicativos. Mas a gente criou alguns temas e a cada semana a gente convidava as pessoas para vir participar desses temas, né? Para a gente falar sobre. E as pessoas estavam achando que elas iam chegar lá, ia ter uma pessoa para falar, sei lá, sobre inteligência emocional. E, na verdade, não tinha nenhum especialista para falar sobre isso. O que a gente queria era juntar um monte de gente que, dentro do mesmo tema, queria ouvir, queria falar muita coisa. Então, a gente dividia todas as pessoas numa sala simultâneas, assim, do Zoom, e falava assim, agora, sei lá, tinham 25 pessoas. A gente dividia as pessoas em várias salas pequenininhas, falava assim, conversem entre si durante 10 minutos. Depois a gente trocava todo mundo de sala, depois trocava todo mundo de sala. Depois voltava todo mundo para a sala principal, aí tinha um chorando, a outra feliz da vida, gargalhando, e as pessoas começaram a conhecer várias outras por conta de assuntos em comum, que é meio que a gente faz nos nossos projetos também, a gente conecta as pessoas por assuntos em comum. Então, o lance da Portland é sobre conexões de pessoas, né? E que através disso que a gente vai gerar conteúdo, criatividade, histórias, né? Enfim, é por aí. Então, a gente tem várias coisas. A gente tem esse round, a gente tem a nossa newsletter, em que os jovens, eles, a cada 15 dias, escrevem algumas coisas do tipo, 10 pessoas negras que você tem que seguir, que não falam só sobre racismo, né? Então, a gente vai mandando todas as referências dos jovens através das newsletters, e aí, aos poucos, a gente vai sempre criando outras coisas para entender o que vai, o que fica, enfim, né? E os projetos rolando. Você me lembrou de uma coisa bem legal que a Renata Bastos, não sei se você conhece a performer, atriz. Amo ela, Desde que eu descobri no Vegas, sei lá, uns 10 anos atrás, gravou na minha mente, eu não esqueci mais. E ela estava falando, até você falou, de pessoas negras, pessoas pretas que não falam só deste tema. Ela falou também que às vezes ela se incomoda se ela só é acessada para falar de transfobia ou da causa trans, e ela tem muito mais a falar, enfim, ela tem um trabalho super rico e às vezes limitam ela
Nesse caso é numa caixa mesmo. É, mas isso é falta de, como posso dizer? Acho que isso é falta de experiência das pessoas. Isso é falta de conexão, na verdade, Uhum. né? E de Isso é falta conhecimento até, né? porque assim, como as pessoas elas acabam sempre só convivendo nas suas próprias tribos, né? O que é diferente para elas acaba virando um preconceito, né? Então, porque assim, o preconceito só existe a partir do momento que a pessoa ela não tem conhecimento sobre aquele assunto. Então, quando ela tem medo, quando ela tem receio, então ela acaba tendo um preconceito. E aí, num primeiro passo que essas pessoas tentam dar para incluir essas pessoas de alguma maneira nas coisas que estão sendo feitas, Uhum. elas acabam indo para um lado como se aquela De- pessoa fosse só uma pessoa trans, né? Ela não é uma pessoa trans, ela é uma publicitária, entendeu? Uhum. Ela é uma mulher, Atriz, ela é ela é mil uma coisas. atriz, ela tem um monte de coisas aí. E, obviamente, existe uma visão do lado dela que acaba sendo muito mais sensível para várias questões. Mas ela não Uhum. é só uma coisa, né? Eu não sou só publicitário, eu jogo tênis, eu faço karatê. Quer dizer, não tenho feito muito karatê, mas, enfim, eu gosto de ir na academia, adoro praia, sei lá, sou uma pessoa que ama escrever, que eu leio bastante, né? Eu não sou só minha profissão, eu não sou a minha orientação sexual, eu sou um monte de Uhum. coisa. E é por a gente ser um monte de coisa que a gente acaba sendo único, né? E as Uhum. pessoas acham que todo mundo é igual, né? Então, assim, porque você é gay igual todas as pessoas, né? Não tem Uhum. aquela coisa do tipo, nossa, eu tenho um amigo gay para te apresentar que você, né? Você fala assim, meu, É. o fato da pessoa ser gay não quer dizer que eu vou Tipo, o gostar estilo de vida dela. da pessoa não tem nada a ver com o seu. Não, a galera viaja. E você me lembrou de umas questões legais, assim, que na live com a Renata, o que, que eu tinha proposto para ela? Pelo menos inicialmente, tocar na questão de ser trans, porque eu estaria apresentando ela, pelo menos da minha parte, para um público novo que não, muitas vezes não convivia, não conhecia, então, e às vezes talvez nem percebesse que ela era uma mulher trans. Então, que isso aí permeasse um comecinho da conversa, mas que depois a gente aprofundasse por diversas outras facetas da vida dela, dos talentos dela, da vivência dela e tudo mais, para que quem acompanhasse ali, quem estivesse disposto a ouvir, visse quanto aquela mulher é múltipla, né? Além de ser trans, ela às vezes ela é muito parecida com o espectador ali, ele não esperava aquilo, ou às vezes, enfim, ela é muito mais talentosa do que a maioria das pessoas que aquela pessoa conhecia, e concordo com você bastante. E falando dessa questão ainda, na sua trajetória, você enfrentou... até vale a pena pontuar uma coisa, assim, que quando eu escolhi esse nome de Mais Fora da Caixa, eu pensei num trocadilho duplo, porque assim, ao mesmo tempo, eu lembrei de uma coisa que me irritava muito em qualquer reunião corporativa, que é falar, agora precisamos pensar fora da caixa, que é a coisa mais dentro da caixa possível, assim. Nossa, é total. E daí, depois, ali dentro do conceito ali do release, eu explico que, na verdade, não é muito bem essa minha pegada. Eu cutuco quem para nesse conceito e vou um pouquinho além. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero pegar essas pessoas que param nisso, porque, às vezes, quem para nesse conceito superficial pode dar um passinho ali mais profundo e descobrir que tem mais nuances ali nessa conversa. E daí eu queria te perguntar se, assim, dentro das caixas que o mercado publicitário muitas vezes tenta encaixar o profissional, principalmente em anos anteriores e no passado, você já se sentiu nessa posição onde era difícil quebrar uma barreira, romper alguma barreira para mostrar seu talento, trabalhar e progredir? E também se hoje em dia no mercado publicitário, por exemplo, a questão da orientação sexual ainda é uma questão dentro de tantas outras questões. Então, eu acho que assim, no meu caso, eu tive a sorte de passar por lugares onde eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Também, primeiro que assim, né, sou um homem branco, né, sou privilegiado, estudei numa faculdade legal, né, graças a todo o histórico aí da minha família.
E se a gente pensar bem, sei lá, os homens gays brancos, eles estão no segundo patamar de privilégios. Eles só perdem para o homem hétero, né? Branco. As mulheres... Talvez eles estejam até na frente das mulheres, em muitos casos, né? Não, a gente está. Existe vários estudos sobre isso. Então, assim, se eu estou fazendo... E é ridículo, né? Então, se eu estou numa reunião, eu percebo que o que eu falo parece que vale mais do que o que uma outra mulher fala, ou às vezes as pessoas falam só comigo, quando na verdade quem vai tomar a decisão é a mulher que está do meu lado. Nossa, entendeu? só um parênteses. Eu fiz uma live com a minha ex-presidente, que é a presidente da operação de uma multinacional aqui no Brasil. Enfim, ela tem uma equipe gigantesca que se reporta a ela. E ela pontuou algumas situações assim, onde os homens pediam para ela ir lá pegar o café no coffee break, ou num restaurante, ela era tratada como secretária da equipe dela, quando na verdade ela estava ali com todos os diretores que se reportavam a ela. Isso está muito enraizado ainda, tipo, é muito estrutural. Não, total. Eu tive uma chefe que às vezes ela me chamava para almoçar e que na hora que vinha a conta, ela falava assim, e ela era super feminista, assim, né? E ela falava, olha, você quer apostar quanto que ele vai chegar aqui na hora de entregar a conta e vai dar na sua mão? Sempre. E ela fazia assim, olha, quem vai pagar essa conta sou eu, por que você está dando a conta para ele? Ela falava isso para os garçons, né? Então, eu sempre saía com ela, isso sempre acontecia, ela sempre acabava pagando a conta. Falei, bom, então tá, né? Empoderamento feminino. Bom, mas ela coloca uma sementinha ali para aquela pessoa pensar um pouco que o mundo não é daquele jeito, né? Sim, ela adorava fazer isso. E por onde ela passou, ela plantou essa semente. Sou muito diferente hoje em dia por conta dela também, porque são essas pessoas que a gente conhece que vão trazendo para a gente outras visões e a gente tem que estar aberto a escutar, né? A gente não sabe de tudo. Eu tive chefes mulheres incríveis. Também sou muito grato a todas elas. A maioria que eu tive foi mulher também. Mas respondendo sua pergunta, não tive grandes problemas. Acho que eu nunca tive um problema em relação a isso. Mas, ou também se tive, não percebi, né? Mas eu sei que muitas pessoas tiveram, já vi isso acontecer. E eu acho que a gente tem que ser aliado, né? Aquele lance não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Você tem que avisar as pessoas do que está acontecendo, né? Existe aí um movimento que as pessoas falam, tô cansado de avisar o que está acontecendo, não tenho mais... Gente, se a gente não avisar, as pessoas não vão saber, a gente vai continuar passando por essa mesma situação ridícula que a gente passa, né? De racismo, de homofobia, e são as pequenas coisas que machucam, sabe? As pequenas coisas que as pessoas fazem que elas não percebem, porque é o racismo estrutural, enfim, né? São várias coisas que a gente passa na nossa vida que acabam vindo da própria educação das pessoas, né? E depois você reverter isso é um processo, não é fácil, né? Porque senão a gente estaria num outro patamar de sociedade aqui no Brasil. Exato. Inclusive porque aquilo limita um pouco a sua criatividade, a sua liberdade, a sua postura natural em certos ambientes, porque primeiro você pensa na leitura que vão ter ou no comentário que vai surgir antes de ser natural e ter uma reação tranquila, como você teria num ambiente onde o preconceito não fosse a primeira questão na sua cabeça ali, né? Eu lembrei de uma coisa engraçada, falando de empoderamento feminino, que aconteceu comigo na última vez que eu fui para Caraíva, que, não sei se você conhece Caraíva, mas tem a pontinha ali onde fica a muvuca de gente. Meu lugar preferido no planeta em 2010. Agora não sei mais. Bom, foi meu lugar preferido esse ano ainda, acho que não tá tão desvirtuado. Mas daí, aquele pontal ali, onde fica uma muvuca de gente no final da tarde, não costuma ter nenhuma mulher fazendo topless. Mas tinha uma garota linda dançando, fazendo topless, junto com o namorado dela, que era... isso talvez também dê uma certa proteção, né? Queira ou não, infelizmente é necessário isso em certos cenários. Um cara grande, forte. E daí uma índia menininha que estava vendendo colares e tudo mais, não falou com ela, falou para ele, você deixa ela ficar assim? E daí a resposta dele foi, mas o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Aquilo deve ter dado um nó na cabeça da menina, mas assim, também plantou uma sementinha ali. Com certeza. Ai, ai.
E, bom, eu queria também te perguntar a respeito do Bruno empreendedor, porque você teve alguma experiência como empreendedor antes da Portland? De ter um negócio, enfim, lidar com a parte burocrática de ter Então, algum... não tive, mas eu tive na minha família boas referências. Assim. Meu avô foi um empresário incrível, né? Uma pessoa que eu sempre me espelhei muito sobre os valores dele, sobre o que ele construiu. Meus pais também já tiveram um comércio, né? Eles tiveram um restaurante durante um tempo. Então, eu tive algumas pessoas que foram muito inspiradoras para mim, mas eu nunca tinha entrado nessa. E só quando você abre a sua empresa que você consegue entender quando as pessoas falam assim, meu, ter empresa não é fácil. Não é mesmo, porque assim, a privada que entope, o boleto que não chegou e você não pagou, e depois esse imposto virou 50 milhões de reais. Tipo, não passa para o jurídico, passa para o financeiro resolver. Não, Diz é que é você. você mesmo, né? Hoje em dia, a gente já tem as coisas um pouco mais organizadas. Tem uma pessoa que cuida da parte jurídica, uma pessoa financeira, né? Mas no começo era tudo eu, né? E acho que é até bom no começo você ser tudo você, para você conseguir entender como todas as coisas funcionam, para que depois você consiga delegar melhor as coisas e as pessoas depois tenham mais autonomia, porque você vai confiar nelas, porque elas estão fazendo as coisas de acordo com o que você imaginou, né? Senão você nem sabe o que fazer. Mas é isso, tem a privada que entope, tem a pessoa que ficou doente, tem, enfim, não sei quem não está bem esse dia, aí você tem que... O que é importante para você? Para mim, são as pessoas. Pera, então, se a pessoa não está legal, vamos desmarcar a reunião. Ou será que você está assim porque você não quer participar da reunião? Então, fala aí que a gente tenta dar um jeito, né? Você acaba sendo um pouco sei lá, para mim a Portland é tudo, é terapia, é aprendizado, é troca, é uma loucura. Mas Crescimento em não, todos nunca os tive. lados, É, mas é bom. Legal. E a pandemia mudou muito. Você até falou um pouquinho da pandemia, mas a pandemia mudou muito volume de projetos, caixa. Você teve que se adequar de alguma forma mais drástica? então, quando começou a pandemia, a Portland perdeu todos os projetos que a gente tinha programado. E a gente tinha uns projetos bem grandes programados, assim, logo em seguida, que iam basicamente sustentar a agência durante o ano inteiro. Eu estava, assim, pulando de alegria, estava muito feliz. Uhum. E aí, nesse processo todo, a gente perdeu todos os projetos que a gente ia fazer. E aí foi um momento que eu comecei a estudar. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu analisar o que pode ser feito. Mas uma coisa que salvou a Portland foi eu ter criado ela de uma forma sustentável financeiramente. Então, assim, a gente tem um custo fixo da empresa, né, óbvio, mas eu não tenho uma folha de pagamento tão extensa, porque a gente contrata as pessoas por projeto, né? Então, elas são pagas ou como freelas, né, obviamente, porque os projetos são projetos que a gente faz de 1 a 2 semanas, enfim, ou a gente paga elas por RPA, que é um recibo de profissional autônomo, né, em que a gente paga o fundo de garantia, tudo direitinho. Então, a gente só tem uma folha de pagamento grande quando a gente tem projeto. Então, quando não tinha projeto, a gente não tinha quem pagar, né? Então, assim, tinha conta para pagar, mas não era um tanto de absurdo que essas outras agências têm, né? Com todas as agências infladas, enfim, né? Então, a gente conseguiu cenário menos segurar pior. na hora que o último R$ 1.000 ali, os últimos R$ 1.000 estavam indo embora, entrou um projeto para salvar, sabe? Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Na Então, hora mas, certa. universo, você é muito bom, né? Então, a gente conseguiu dar essa volta por cima. E aí, como não estavam rolando os projetos, eu falei, bom, deixa eu organizar o que eu quero fazer na quinta temporada, deixa eu organizar como que vai ser o evento da quinta temporada, deixa eu conectar as pessoas que eu quero que sejam as patrocinadoras. Então, e uma coisa que eu aprendi no shopping, que era assim, quando você está lá vendendo, se você está no meio se você está na loja parado, as pessoas não vão entrar na loja, porque elas vão achar que vem todo mundo em cima de você. Quando você está arrumando uma calça, dobrando não sei o que, limpando uma mesa, o movimento gera movimento, entendeu? Então, assim,
a gente só não pode ficar parado. A gente vai inventando outras. Fiz o round, fui montando outro projeto, enfim, vamos conversar com as pessoas, né? E aí uma hora uma coisa, alguém lembra de você, ou você tem uma ideia legal que você consegue conectar, né? A gente teve assim, momentos difíceis, óbvio, assim como todo mundo, mas o lance foi não ficar parado. Não, e o que você falou agora, tipo, tudo, em vários momentos, eu fui citando algumas outras lives que eu fiz, e para mim até é muito enriquecedor ver como várias ideias de pessoas que eu curti e quis chamar para conversar, porque, enfim, se as ideias não batessem, se fosse alguém que eu acho que não vai rolar sintonia, eu não chamaria. Busco chamar pessoas que me inspiram por algum caminho. Isso de se manter em movimento, buscar, porque não vai ser fácil, mas alguma hora vai acontecer e você vai encontrar uma via, também é algo que eu já ouvi numa live anterior. Então, é interessante ver como certas ideias de pessoas legais se conectam. A gente fala disso agora, assim, né, arrumadinho aqui na frente do computador, mas, meu, foram muitas noites chorando, desesperado, do tipo, e agora, o que eu vou fazer? Eu, no meio da pandemia, fui fazer um freela para uma agência, entendeu? Me chamaram para fazer um projeto, falei, vamos aí, ao mesmo tempo cuidando das coisas da Portland. Eu falei assim, eu não vou deixar, quer dizer, eu pensei em desistir várias vezes. E aí a Aline Jurier, que está aqui, a minha mãe, enfim, várias outras pessoas falam assim, meu, a gente não vai deixar você desistir, porque está muito perto. Esse lance que está acontecendo agora, algumas pessoas vão começar a se ligar em projetos e empresas que têm um impacto social, entendeu? E isso não precisa ser uma ONG, né, que a gente tinha falado antes. Isso é uma empresa que faz o bem para as pessoas, né? Então, e é isso que eu acredito. Não, e isso, enfim, conecta as duas coisas. Não é uma ONG, mas é uma empresa que faz o bem e ainda entrega resultado. E o que você falou de pegar o freela, essa mesma pessoa que foi um diretor de vendas numa empresa que eu trabalhei, ele falou que no meio ali de uma crise, ele não estava empregado. Foi dar uma Ele foi, consultoria. não, ele foi dar aulas de português para estrangeiros. Tipo, uma coisa que ele nunca Maravilhoso, tinha é feito. isso. Não, eu achei Então, incrível. é sobre isso, porque assim, também a gente não pode ficar romantizando todas essas histórias de superação e tal, não sei o que, porque assim, se tudo der errado na minha vida, nesse instante, eu falo assim, mãe, estou indo morar aí na sala da sua casa, entendeu? E vamos começar tudo de novo. Eu tenho um lugar para onde voltar, né? Então eu consigo me arriscar mais, né? A gente não pode ficar romantizando essas coisas. Mas realmente eu fiquei bem preocupado, como várias outras pessoas, né, meu? Você olhar para o nosso mercado e ver o tanto de gente brilhante que foi sendo demitido das agências, né? E essas pessoas não sabiam fazer outra coisa além do que ser, sei lá, quase escravo dentro desses lugares, né? Porque se trabalha em agência, você não tem vida. Chega uma hora que as pessoas querem você 24 horas por dia, só que horas que você vive, que horas você vai buscar outras referências, né? Então, essas coisas também no mercado estão me incomodando muito, de eu não poder ser o dono do meu próprio tempo. Não, amanhã você vai ter que chegar a tal hora porque a gente tem uma reunião. Não, mas amanhã eu quero dormir até mais tarde, porque ontem eu trabalhei até não sei que horas, entendeu? Então, isso é muito louco. Hoje eu não consigo nem me imaginar trabalhando para outra pessoa, assim. Uma amiga minha, ela saiu de uma agência grande porque ela falou que aquilo ali era como se fosse um pequeno ecossistema. As pessoas só saíam com gente da agência, elas namoravam pessoas da agência, parecia tipo seriados antigos que talvez pessoas da audiência aí não conheçam, mas Barrados no Baile, Melrose Place e coisas do tipo. É, tipo isso. E falando, fechando esse bloco aqui, falando do futuro, daí eu separei em duas questões, porque elas podem caminhar juntas, mas não necessariamente são iguais. Quais os próximos planos do Bruno e os próximos passos da Portland? Olha, acho que nessa pergunta tem uma mistura do Bruno e da Portland, né? Sobre a Portland. Bom, o meu sonho sobre a Portland é que a Portland, e eu estou caminhando para isso, é que a Portland vire realmente uma marca, né? Uma marca de comportamento. Então, o fato de ter a jaqueta da Portland não é uma coisa aleatória.
é porque eu quero que a gente construa coisas palpáveis que a Portland também esteja presente, né? Então, um dos meus sonhos é fazer a cada temporada da Portland montar uma coleção de roupas diferentes daquela temporada, entendeu? Uhum. E porque a cada temporada a gente pode fazer alguma coisa de diferente, a gente vai se renovando. Então, o meu sonho é transformar realmente a Portland numa plataforma de inteligência coletiva cultural, né? E que isso vai acontecer em vários pontos diferentes e a gente só vai entendendo isso na hora que as coisas forem acontecendo. Uhum. E sobre mim, cara, eu só queria uma vida tranquila e morando num lugar onde estivesse sempre sol, sabe? Sempre o quê? Sempre sol. Ah. Que eu sempre estivesse com o sol brilhando, assim, né? Então, ainda não cheguei lá, mas espero que um dia eu chegue. Quero ficar bem velho morando na praia, entendeu? Uhum. E que eu possa falar para os Portlanders todos: chegou um projeto, venham para o QG da Portland. E aí todo mundo vai lá para minha casa na praia, a gente passa uma semana montando o projeto, depois fala obrigado, podem voltar para suas casas. E eu fico uma semana sem trabalhar e vai fazendo isso, entendeu? Bom, não é impossível, né? Com a pandemia, a gente já está trabalhando remoto, se conectando com alguém que está lá em outro estado, que está na praia, eventualmente. Então, é um horizonte ali a mirar. Exatamente. Um dia eu vou conseguir. Muito bem. E, bom, para começar o bate-bola fora da caixa, geralmente eu falei para você, né, que eu trago algum elemento ali, alguma brincadeira para já usei peruca, já toquei gaita e tudo mais, que tivesse a ver com a pessoa que está falando comigo e com os tópicos que a gente tratou. Eu selecionei aqui uma coisa que você me pediu, mas daí você vai me explicar o tanto que isso se conecta com você. Nossa, minha mão nem cabe aqui dentro mais. Nem cabe. Faz tanto tempo que eu enfiei a mão nessa luva aqui. Essa luva que virou mais decorativa, né? Mas ela serve, ela funciona, né? Ela funciona. Funciona. Minhas luvas de boxe americanas. Então, você falou para escolher, né, um objeto, e eu acho que eu sou uma pessoa muito da luta, assim, sabe? Seja em relação às ideias, acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de discutir mesmo, entendeu? Eu gosto de ir até no limite que a pessoa perdeu a paciência e que ela entenda que ela está errada. Eu acho que eu consigo, até quando eu estou errado, eu estou certo, né, para algumas pessoas, porque chega uma hora que as pessoas falam assim: tá bom, Bruno, você tá certo, tal, e isso me irrita, né? Nada como uma boa retórica. Que as pessoas entendam de onde está vindo o meu pensamento. Então, assim, sou uma pessoa super da discussão, da luta. Eu luto pelos direitos iguais das pessoas, eu luto pelo que eu acredito que está errado, enfim, sou essa pessoa mesmo, inclusive. Bom, enfim, nem vou entrar nessa história porque é uma coisa muito grande. Mas, sim, sou essa pessoa da luta. Não sou a pessoa que vai ficar lá. Não sou a pessoa que fica na arquibancada. Eu sou a pessoa que está lá no meio, entendeu? Você citou um exemplo, realmente é irritante quando você quer debater um ponto, você tem ali uma questão que você quer fechar, onde você quer chegar ali ao objetivo daquilo que você está construindo ali naquele diálogo, e o outro simplesmente não está afim, não está absorvendo nada. Ou tem preguiça de pensar, ou às vezes tem um problema cognitivo que não consegue entender as coisas. Mas, enfim, eu também hoje estava conversando com os amigos meus de manhã, e aí começou a rolar, eu falei assim: ai, gente, preguiça. Hoje não. Às vezes a gente precisa de férias. Mas hoje, assim, antes de eu entrar em qualquer luta, hoje em dia eu seleciono bem onde eu vou gastar minha energia, sabe? Enfim, as redes sociais não é mais um lugar onde eu faço esse tipo de coisa. Deixem as pessoas falarem lá. São pessoas que eu nem sei quem são, enfim. Né? A gente faz isso com quem a gente gosta. Com quem a gente não convive, sinto muito. Um amigo meu até usou de exemplo falando comigo a respeito de religiosidade, crenças e tal, e ele me disse isso porque ele me conhece muito bem. Ele falou: quando você tem preguiça e você acha que não vale a pena explicar
qual é o seu sistema de crenças, o que você construiu e, enfim, como aquilo funciona para você. Você simplesmente fala que você é ateu, porque aquela pessoa, no fundo, está só querendo saber que religião você segue. Então, não segue nenhuma, pronto, já matou a conversa. E vai ser um desenvolvimento tão aprofundado, às vezes, e não vai dar em nada. Então, é melhor essa luta, eu não quero comprar, às vezes. Exatamente. E agora, no bate-bola fora da caixa, para começar, eu queria te perguntar a respeito de publicidade datada. A publicidade reflete o seu tempo e, sendo assim, muda muito de épocas em épocas. Ao folhear uns tempos atrás umas revistas dos anos 90, umas Vejas que tem lá na casa antiga da minha mãe, eu me espantei e dei risada olhando anúncios e até algumas matérias que tinham pegadas do tipo cosméticos que deixam a mulher do jeito que o marido gosta, ou piadas homofóbicas, gordofóbicas, trocadilhos desse tipo. E eram coisas aceitáveis, sei lá, naquela época. Ou até por algum tempo mais adiante. Você consegue citar algumas coisas que até recentemente eram aceitáveis e hoje não passa mais? Eu acho que o lance da família tradicional brasileira, sabe? Isso é uma coisa que, me irrita. Qual que é a família tradicional brasileira? Para mim, eu acho que é uma mulher preta, mãe solo, que tem, sei lá, 3 crianças em casa. Enfim, quando que isso vai ser representado numa campanha? E é muito louco, né? Porque quando eu era criança, quando eu decidi que ia fazer publicidade, eu pensava assim, um dia eu quero fazer uma propaganda na televisão, em que numa propaganda de margarina, todas as pessoas acordassem descabeladas, uma pessoa de mau humor, o outro brigando com o outro, né? Eu sempre falei isso para minha mãe, que na minha casa era meio assim, era muita intensidade. Ninguém acorda lindo, né? E assim, vamos passar Penteado, uma margarina maquiado. no pão, né? Tem gente que sai correndo nem toma café, entendeu? Não existe isso de tomar café da manhã em família, de manhã, assim, uma terça-feira. Gente, que mundo que essas pessoas vivem. Nem domingo, às vezes, porque o adolescente está de ressaca do dia anterior, sei lá. Então, nossa, o adolescente podia nem ter bebido. Enfim, eu nunca tive essa situação de juntar, quer dizer, raras vezes, sei lá, se fosse aniversário da minha mãe, alguma coisa assim, daí tava todo mundo na mesa, mas se não, tipo, tá de ressaca, outra pessoa tem que sair mais cedo, para mim não existia esse cenário mesmo. Enfim, eu acho que esse é o ponto, acho que é o lance da família tradicional brasileira. Aos poucos a gente percebe que essas coisas vão mudando, né, dentro das propagandas, enfim, mas ainda não chegou no ponto que é realidade mesmo, sabe? A publicidade, em alguns pontos, ela é muito fantasiosa. Né? Uhum. E isso me lembra um termo que me incomoda muito também, que é a pessoa de bem. Porque geralmente quando falam da pessoa de bem, ela não é uma pessoa de bem, ela é uma pessoa cheia de preconceitos. Uma pessoa que veio do inferno e que vai para o inferno também. O inferno que ela queria. Quando a pessoa fala de bem, você já sabe qual bem, que bem. Exatamente. Que né? É o bem para ela. As pessoas mais do mal, realmente assim, mais do mal, que existem, são as pessoas que elas fingem que estão fazendo bem, entendeu? Porque, assim, o diabo, você pode ver sempre nos filmes, o diabo é sempre a pessoa mais bonita, é sempre a pessoa mais inteligente, é a pessoa mais bem vestida, é a pessoa que te seduz, entendeu? Sim. Essas pessoas, para mim, são as piores, porque, quando você chega e conversa com uma pessoa, a pessoa já vem e fala assim, nem vem que eu sou bem louco, sabe? Você já fala assim, essa pessoa aí é do bem, entendeu? Sim, quem é assim, é transparente, é coerente, tipo, eu sou zoado e eu mostro pra você, esse daí não é ruim. As pessoas autênticas, elas normalmente não são pessoas do mal, porque elas são quem elas são, né? As pessoas do mal são essas daí que fingem que são de bem. Porque as pessoas autênticas, mesmo que elas tenham um raciocínio completamente diferente do seu, elas é coerente. Então, aquilo ali foi construído por alguma razão e talvez caibam, se você estiver disposto, caiba um debate para entender o porquê ela chegou naquela conclusão.
A pessoa de mal, ela simplesmente, tipo, o que ela diz não é necessariamente o que ela pensa ou o que ela faz, né? Exatamente. E aí é uma coisa que meus amigos falam. Eles falam assim, nossa, Bruno, você briga com todo mundo, mas, meu, como você tem tantos amigos assim? Eu falo, meu, meus amigos são desde que eu tinha 4 anos da escola, porque as pessoas já sabem que eu sou assim. Já sabem que eu vou discutir com a pessoa quando eu achar que tá errado, mas também se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou falar, pelo amor de Deus, me avisem, entendeu? Não me deixa passar vergonha no crédito, no débito, em nenhum lugar. Então, sou uma pessoa aberta a conversas, né? Então, é Sim, sobre isso. exatamente. E falando de críticas, aqui até eu puxei um exemplo aqui que, enfim, eu acompanho muita coisa da Madonna, então eu sei muitas coisas, muitas referências antigas ali dela. E eu lembro de uma matéria lá no começo dos anos 80, quando ela apareceu no cenário musical, que um jornalista ali que escreveu aquela matéria decretou que em 6 meses ninguém mais lembraria dela, que ela ia desaparecer e era irrelevante. De forma parecida, em algum momento, você já ouviu alguma crítica no início do seu trabalho na Portland. É difícil receber críticas no início de um projeto e às vezes por pessoas que não conhecem e não avaliaram aquilo corretamente ou aprofundaram a avaliação. E, por outro lado, é divertido e a melhor resposta é o negócio evoluindo, você seguindo em frente, enfim, rir, entre aspas, depois e mostrar que aquilo ali não era verdade de forma alguma. É um prazer. Na verdade, sim. Em nenhum momento eu achei engraçado quando isso aconteceu. Em nenhum momento eu dei risada disso. Porque eu achei que foi uma coisa muito baixa que aconteceu, foi uma coisa muito séria, né? Desculpa, eu não li o que aconteceu, eu lembro da situação. Mas eu nem tô julgando o que você falou. Tô falando assim, do meu lado, assim. Porque eu deveria fazer isso, mas eu não consigo. Porque o que aconteceu foi, saiu uma matéria na minha mensagem sobre a Portland, logo que eu abri a Portland, né, e que eu divulguei o processo, porque assim, para eu divulgar o processo seletivo da Portland, eu pego sempre os jovens das temporadas anteriores, e eles protagonizam e produzem um vídeo para divulgar nas redes sociais falando que as inscrições estão abertas. Então, eles são os influenciadores da Portland, entendeu? Para ajudar na divulgação. E aí, numa dessas, esse vídeo caiu, sei lá, no clube de criação, no meio mensagem, começou a aparecer em um monte de lugar, porque a ideia era uma coisa diferente do que o mercado está acostumado a fazer. E aí, nisso, um diretor de uma agência X, né, de uma agência importante, uma pessoa que eu nem conhecia, pegou a matéria que falava sobre a Portland e colocou no Facebook dele, falando assim, isso daqui é coisa séria ou é tipo vagas arrombadas? E um monte de gente do mercado começou a me destruir, assim, gente que eu nunca tinha visto na vida. Nossa, como assim tem aula de yoga para os jovens? Como assim tem um armário compartilhado para as pessoas participarem de reunião? Para que dar aula de inglês para esse povo? Meu, as pessoas começaram a acabar com todas as coisas que eu tinha construído com o maior carinho durante os últimos meses, assim. Isso parece assim o limbo dos comentários da internet, sabe? Quando você vai ler uma notícia e você lê lá embaixo o que as pessoas comentaram a respeito daquela notícia. Exato, só que assim, são pessoas que elas não são ignorantes, entendeu? Uhum. Se elas trabalham numa agência, minimamente elas têm um mínimo de repertório e consciência crítica, né? E aí, algumas das pessoas que estavam na primeira banca da porta não conheciam essa pessoa e foram lá para me defender e alguém acabou me marcando. Aí, na hora que eu li aquilo, eu comecei a chorar, desesperado. Falei assim, meu Deus. E aí eu respirei fundo e fui respondendo cada uma das perguntas, gentilmente, como normalmente eu não sou, né? E aí eu perguntei pro cara depois, então, deu para entender ou você quer que os estagiários daqui da Portland, eles eram estagiários na época, né, que a gente foi evoluindo o modelo, você quer que eles desenhem para você? Ele, não, depois de todas as suas explicações, agora eu entendi, não sei o quê, as pessoas questionando se eu pagava ou não as pessoas, enfim, aí, só que assim, chegou num certo momento, na hora que eu tava respondendo todo mundo, eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo? Que energia que eu tô gastando em cima disso? É por causa dessas pessoas que a Portland não existe. Porque são pessoas que elas não conseguiram entender
qual que é a solução que a gente está trazendo, porque para elas está tudo certo, entendeu? Não, e elas não conseguem entender nem nos mínimos detalhes, né, para criticar. Porque elas fazem coisas... parte do problema, entendeu? Elas são o problema. O diretor que está falando, criticando, ele é o problema, entendeu? Hoje ele nem enfim, ele passou por uns processos aí que ele não tá, enfim, nem quero falar sobre esse cara, mas, enfim, teve um outro caso que aconteceu recentemente, agora na 5ª temporada, né? Com esse lance todo do pessoal ajudar a divulgar, sabe essa jaqueta que eu fiz da Portland? O que eu fiz? Eu peguei todos os 50 jovens que já tinham passado pela Portland e mandei para casa deles uma caixa da Portland, que está aqui atrás, depois eu mostro, e tinha um QR Code em volta da caixa, numa fita, assim, falando Unbox Me. Então, cada uma dessas pessoas eles são influenciadores da Portland, né? Ah, Clarissa, maravilhosa. Então, cada uma dessas pessoas, elas são influenciadoras da Portland. Elas chegaram, receberam a caixa na casa delas, tinham um QR Code do vídeo de divulgação da Portland, e eles faziam um unboxing para receber a jaqueta. Então, tinha todo um processo, assim. E aí, todo mundo foi divulgando o processo seletivo, tal, não sei o quê. E aí, esse processo seletivo da Portland acabou caindo num grupo de empregos X. E aí, uma pessoa escreveu assim... Também te amo, Clarissa. Aí, uma pessoa escreveu assim... Nossa, não se inscrevam nesse processo. Essa agência é bem duvidosa. E começou a acabar falando da Portland, assim, falando várias coisas. Só que essa pessoa não contava, aliás, ela deveria saber, que eu conheço muita gente. E aí, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos tirou um print, me mandou e falou assim: Bruno, olha que estão escrevendo da Portland nesse grupo. Uma pessoa só está escrevendo. Meu, eu falei assim, quem será que essa pessoa... Peguei o número do telefone e joguei no meu WhatsApp. Lembra que eu te falei que eu trabalhei numa assessoria de imprensa focada no mercado de luxo? Era simplesmente o cara que sentava do meu lado. E ele achou que nunca... Só que assim, meu, ele sabe que a Portland é minha, né? Porque assim, eu sou o único sócio fundador da Portland. Ele quis fazer aquilo para me diminuir, assim. E aí eu fui ter uma conversa muito séria com ele. Falei assim, oi, queria que você me explicasse qual que é a metodologia da Portland que você não concorda. Aliás, Quebra o a que você pessoa. sabe da Portland? Me fala. E eu mandei me colocarem lá no grupo para ele falar isso na frente de todo mundo. Aí ele falou assim, olha, Bruno, eu nem sabia que a Portland era sua. Eu falei assim, bom, então você não sabia que a Portland era minha, você nem sabe o que você está falando, né? Aí eu falei, olha, desde a época que a gente já trabalhou junto, eu já tinha identificado você uma pessoa totalmente fora de sintonia da minha. Assim, eu sempre achei você uma pessoa desprezível, para ser bem sincero. Hoje eu tenho certeza absoluta, entendeu? Porque eu nunca ia diminuir ninguém na frente dos outros, ainda mais... Enfim, gente truqueira, né, sem Clarissa? vazamento. Então, só que gente truqueira, quando tá comigo, vai ter troco, entendeu? Por isso que eu tenho a luva. Porque... E é isso. Então, assim, é por isso que o cara tava lá num grupo de emprego, porque provavelmente não deve conseguir emprego em lugar nenhum, porque é uma pessoa de bem, entendeu? Não, e assim, e ainda gastando energia, não procurando um emprego, falando mal de quem tá fazendo o seu corre, desenvolvendo suas ideias. Aí teve o evento da Portland, tal, não sei o quê, 832 pessoas se inscreveram, blá, blá, blá. Aí depois ele veio mandar uma mensagem assim, então, Bruno, queria muito te pedir desculpa, acho que você é uma pessoa muito inteligente, gosto muito de você, blá, blá, blá. Sabe o que eu respondi pra ele? Nada, porque assim, é o que ele merece, assim, nada da minha energia. Já gastei minha energia. É a melhor coisa nessas horas. Você devia ter ficado quieto, mas como estava falando da Portland e estava tocando nos assuntos relacionados a não paga as pessoas, essa coisa de trabalhar de graça, não existe nada disso de trabalhar de graça. Eu achei que realmente eu tinha que pontuar como que as coisas aconteciam, porque o cara estava queimando o nome da minha empresa. Se é sobre mim, amigo, você fala o que você quiser, entendeu? Mas era sobre a minha empresa, sobre os valores da empresa, né? E eu acho que isso pode ganhar amplitude, enfim. Né? Mas então, na verdade, você nem precisou esperar para ter o gosto da resposta. Você já respondeu na lata, na hora ali.
Muito bem, enfim, excelente. E agora eu vou evoluindo ali nas perguntas desencaixotadas, né? Então, retomando a ideia ali do Fotolog e daquela época que eu te conheci e de como era a internet naquele tempo, Fotolog morreu, os arquivos dele também foram junto, e a nossa juventude, adolescência, começo de vida adulta, não está documentado na internet eternamente para quem quiser acessar as informações, as bobagens que a gente postava, o que a gente escrevia. Isso é uma benção? Olha, não sei, porque eu gravei todas as minhas fotos do Fotolog num Eu gravei também. Então, na verdade, eu acho que assim. Eu gravei, mas eu tenho uma vergonha das edições de Photoshop que eu fazia. Sério, nunca soube mexer no Photoshop. O meu era acreditando mesmo no DNA. Não, eu fazia tipo mil sobreposições. É verdade, né? Você gostava de colocar umas fotos em preto e branco na praia para mostrar. Não, eu Nick era Beach Boy, só porque eu ia pra praia de vez em quando. É verdade, você era Beach Boy. Então, o meu era muito, sei lá, eu na balada, né? Na praia. Sempre fui meio que desse rolê, assim. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que hoje em dia a gente tem. A gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais responsável nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente posta, né? E quando a gente é muito jovem, a gente não tem muito essa noção, né? E na época que a gente usava a internet, quando a gente era mais jovem, né? A internet, ela não era tão, sei lá, ela existia, mas ela não era tão popular assim. Não era todo mundo que tinha internet, né? Então, era uma outra bolha. Você não tinha noção da durabilidade daquela informação ali, né? Online também. Exato. E assim, por conta do meu blog, eu conheci tanta gente, né? Porque o blog, no final, né, naquele tempo, eram as nossas redes sociais, né? Uhum. E isso é muito louco, porque o meu avô faleceu faz pouco tempo, acho que faz 2 anos, deve fazer 2 anos. E aí, na hora que a gente estava organizando as coisas do meu avô tal, minha mãe falou assim: Olha, eu encontrei um negócio aqui que seu avô deixou para você. E aí minha mãe veio com uma pasta do, sei lá, Banco Safra. Eu falei assim: Meu Deus, é agora, a virada da vida, sabe? Agora eu vou pra praia. Agora eu vou morar, do Caribe. E aí, na hora que eu abri a pasta, tinha uma coisa que valia muito mais, assim, que o meu avô tinha pego todos os textos do meu blog e tinha imprimido. Nossa. Então, assim, quer dizer, os meus avós viam viam o meu blog, eu falando várias coisas, eu tava bem louco não sei aonde, aí depois fiz não sei o quê, aí briguei, beijei não sei o que lá. Meus avós estavam lendo tudo, eles estavam... Era uma forma assim, do meu avô falar, estou te acompanhando, sabe? Hoje eu acho graça, eu leio as coisas que estavam escritas lá, eu tive que fechar meu blog esses dias porque tinha uma pessoa stalker ali, meio doida, que estava olhando... Seu blog ainda existia até recentemente? Faz pouco tempo que eu tirei do ar. Mas eu não escrevia mais. Uhum. Mas aí eu comecei a ler porque você vai vendo o quanto você evolui como pessoa, assim, sabe? Muitas vezes, até quando a gente está no Facebook, vem aquela parte de lembranças, e aí você vai olhar aquilo e você fala, como que eu falei uma coisa dessas? Hoje eu nunca falaria uma coisa dessas, eu nunca pensaria isso. Sim. Mas faz parte do processo, né? A gente era jovem e a gente não sabia muito quais eram os limites do que a gente estava fazendo. A gente não tinha... E também as coisas não tinham essa intensidade que tem hoje, não tinha essa coisa... se eu tivesse meu blog hoje em dia, eu ia ser a primeira pessoa mais cancelada do... Essa é a Carol Conká do Blogspot. Mas também você tem outras referências, o cenário é outro, né? Não dá para comparar. Acho que a gente vai crescendo junto e, assim, raros são os casos de quem... pessoas públicas ali que tem, sei lá, Twitter há trocentos anos, se vão caçar ali algum tweet antigo, vai ter alguma porcaria ali que vão jogar na cara da pessoa. Mas, gente, ninguém nasceu... Ninguém nasceu desconstruído, né?
Verdade. Ninguém nasceu E, desconstruído, essa é uma boa frase. Eu vou, acho que, colocar ela aqui transformar ela num quadro. boa. Mas é um processo constante mesmo, né? Até porque tem algumas questões que, sei lá, eu lembro quando eu era moleque, assim, a questão trans, por exemplo, era uma coisa que não existia. Eu, pelo menos, não acessava, assim, eu não tinha... Meu repertório não alcançava, assim. Para mim, o transexual era só a pessoa ali que estava na margem da sociedade. E muitas vezes, na verdade, era só essa realidade que aquela pessoa tinha, porque era para lá que a sociedade empurrava aquelas pessoas, né? Então, enfim, a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo ainda bem. Ó, sua mãe aprovou minha frase, gostei. Minha mãe é uma pessoa das palavras. Aí e as Boa. pessoas falam assim: ah, meu, a gente vai lá naquela balada GLS, só tem uma galera transex. Tipo, meu, são umas palavras tão cheias de preconceitos e Uhum. absurdos, né? E que no final da vida a gente vai começando a entender que não faz sentido nenhum, né? Mas é isso que você falou, a gente precisa passar por esse processo de desconstrução. E acho que a internet, ela acelerou esse processo, né? Ao mesmo tempo que ela acabou também colocando várias pessoas dentro de certos algoritmos da cabeça dela, que ela acredita nas coisas que ela fala, e aí você E deixa é a tudo pessoa... que replica. Exatamente. É verdade. E você ainda é um garoto problema? A minha mãe está aqui para responder isso. Olha, eu acho que eu ainda sou. Não sei se eu sou tão garoto assim, né? Uhum. Mas ainda sou um problema. Mas a diferença é que hoje eu também trago várias soluções, né? Boa. Então, acho que é, a gente para de reclamar, né? A gente para de olhar as coisas só por um lado ruim e a gente começa a encontrar de problemas, assim, soluções em que a gente vai encontrando pessoas pelo caminho e vai se transformando, enfim, vai se reconstruindo. E é isso. Acho É a que beleza da estou em trajetória, né? partes. Olha, sua mãe está aqui acompanhando tudo, eu vou ficar sem graça com as perguntas fora da caixa que eu fui. Bom, enfim, não tem Pode nada fazer, não demais, tem mas problema. Minha mãe é minha melhor amiga, não tem essa. porque, inclusive, eu recebi uma crítica uma vez no começo falando que as minhas perguntas não eram nada fora da caixa. Então, eu fui amadurecendo essa ideia, tentando desconstruir um pouquinho em busca da constante solução. Enfim, as abordagens ali, principalmente nesse ponto do bate-papo. E numa biografia sua não autorizada, haveriam muitos escândalos, loucuras, histórias inusitadas e proibidas? Olha, com certeza sim. Porque Bom, assim, a minha vida não tem muito marasmo, assim, sabe? Não existe um dia de tranquilidade na minha vida. Sempre vai acontecer alguma coisa, sempre. ah, E eu acho que é isso. Como eu estou conectado a muita gente, se não aconteceu comigo, aconteceu com alguém e acabei me envolvendo também, uhum. entendeu? Aí, Então, sim, com certeza teriam várias coisas bem lá do B para serem ah, contadas. não, e assim, que vida chata seria uma vida onde a não autorizada é igual a autorizada, né? Eu estava conversando esses dias com os meus amigos, né? E eu falei assim, olha, é, se eu morresse hoje, eu ia estar muito feliz da vida que eu vivi. Na hora que eu recebesse o DVD, sei lá, o canal no YouTube da minha vida, eu ia estar muito orgulhoso de tudo que eu construí. Assim, eu sou muito feliz com quem eu sou. E eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu me adoro, me acho o máximo mesmo. E eu acho que a gente tem que se achar mesmo, entendeu? Uhum. A gente tem que se achar a gente legal. E Adorei, ó. até E quem não tem um lado negro? não, mas eu tenho vários, e eu acho eu acho que as pessoas mais interessantes são aquelas que conseguem identificar que elas têm isso, Uhum. né? E,
Enfim, eu acho que eu sou bem feliz com quem eu sou e o meu canal no YouTube com toda a história da minha vida ia ser muito, muito legal. Assistam. Eu, inclusive, assim, eu queria um canal do YouTube com a minha vida, porque tem um monte de coisa que às vezes eu vou falando com alguns amigos de, sei lá, de infância que me acompanham até hoje, e eu não lembro de metade das histórias. Quando eles contam, eu lembro. Então eu preciso de um canal de YouTube, porque muita coisa ali já está se perdendo no meu HD. É Livro isso. maravilhoso. É que a gente não pode falar, não existe mais essa coisa de lado negro, É, né? Não existe. A gente vai meu ter que lado também, B. a gente vai reconstruindo todas as coisas que estão lá dentro que a gente tem que mudar. Sim. E assim, a gente vai aprendendo, vai se desconstruindo o tempo todo, né? Porque eu recentemente eu descobri que criado mudo tinha uma conotação Ah, pavorosa e não eu não pode. sabia. Não pode. Aí as pessoas ficam questionando assim, ai, mas por que não pode? Agora eu não posso falar assim. Não pode mudar. Não pode, fala a mesa do lado da cama. Qual que é o problema? Que diferença é fazer isso na sua vida? Não, porque agora eu vou ter que... Vai. Entendeu? É É isso. aquela coisa assim, tá ofendendo alguém? Então, Exato, tá tá ofendendo ruim. alguém? Então fica quieto. É, Né? É isso. simples. E se a sua biografia não autorizada chegasse ao cinema, quem seria o diretor e quais ou qual ator te interpretaria? Eu coloquei quais porque eu lembrei que a Kate Blanchett, ela interpretou o Bob Dylan no filme, então há uma vasta possibilidade aí de atores para interpretar. E Olha, o diretor, eu ser enfim, interpretada por uma mulher ia ser o máximo. é que Mas, ela, eu acho que ela interpreta quem ela quiser, né? sim. Então, olha, se fosse um amigo meu para eu escolher assim para ser diretor, eu com certeza escolheria a Aline para ela ser a diretora da minha vida, que é uma amiga minha, né? Mas como as pessoas, porque eu tenho certeza que ela trazia um lado de humor que é só ela consegue entender às vezes na minha vida. Mas chamando um diretor conhecido, eu acho que a minha vida é bem Almodóvar, assim, sabe? Minha vida é Boa. muito Almodóvar, porque tudo para mim é estereotipado demais a maior potência, e eu acho todas as coisas engraçadas, acho todas as coisas meio absurdas, eu não acho nada normal, né? Uhum. E é o meu diretor preferido. Não, e é uma boa E sobre escolha. o ator, eu fiquei pensando, enquanto eu estava te respondendo isso, eu fiquei pensando ao mesmo tempo. Mas eu acho, não sei, eu acho que talvez não sei, acho que uma coisa meio Fábio Porchat, sabe? Que é meio debochado, assim. E ao mesmo tempo é engraçado, e às vezes é Uhum. absurdo. Mas com certeza, se eu pudesse escolher uma escritora para escrever a minha vida, Tem um com roteiro, é certeza, verdade. para escrever o roteiro, com certeza seria a Fernanda Young. Que, Nossa, que o que universo saudade. tenha. Porque ela, assim, eu li todos os livros dela, ela é uma pessoa muito inspiradora. Eu Eu sou fã de amo um livro. aritmética. Eu amo também. Eu não sei para quem emprestei esse livro, eu não sei onde esse livro foi parar e não encontro mais para comprar, estou desesperado. Eu quero ler ele de novo, porque tem uma página que eu sabia de cor, que agora eu não sei mais a primeira frase e É. esqueci. Não, eu adoro, eu adoro. Sei lá, a estrutura, ela revira a estrutura no meio do texto e as ideias dela são muito doidas. Fernanda Young é uma pessoa que faz falta. Eu até, quando eu abordei a Marina Dias para fazer uma live, eu mencionei que a Fernanda Young era uma das pessoas que eu gostaria algum dia de poder conversar e, infelizmente, não é mais É, possível. ela foi a única pessoa, tirando a Mara Maravilha, uma vez que a gente teve essa difícil situação no shopping, uma vez que a gente encontrou a Mara Maravilha, ela não foi muito legal quando era criança, mas acho que ela deve ter evoluído também, espero eu. Mas uma vez encontrei a Fernanda Young no shopping em Genópolis, porque ela morava aqui perto de casa, e eu falei assim, olha, você vai me desculpar, mas eu nunca farei isso com ninguém, mas com você eu vou ter que falar. Meu, eu acho você incrível, eu acho você maravilhosa. Eu sou fã de várias pessoas que não são famosas, assim, sabe? São essas pessoas que eu admiro, são as pessoas que estão no meu lado, que estão ao meu alcance, que eu sei da história, né? E então não fico endeusando pessoas Famoso. aleatórias, famosas. Porque ser famoso não quer dizer que você é famoso por um bom motivo, né? Uhum. Então,
Mas a Fernanda Young não, né? Como as palavras dela me acompanharam por vários momentos da minha vida, então ela realmente é uma pessoa que eu admirava e que eu era fãzaço. A gente perdeu uma pessoa muito incrível, mas que deixou um legado aí muito legal também, né? Uma pessoa múltipla, assim, que se permitia em diversos sentidos. Ela era uma mulher culta que não... E, ao mesmo tempo, era julgada por querer ser playmate, e ela queria ser sexy, queria ser culta e queria, enfim, escrever e falar. Ela até... Tem uma frase dela que eu gosto bastante, que ela dizia que se ela ficasse em silêncio, quieta, ela podia fazer a misteriosa, e daí cada um entenderia o que quisesse daquele silêncio, e ela passaria por cult, mas ela não é essa pessoa, e ela fala tudo que ela pensa e doa quem doer. Ela é o máximo, eu me identifico assim, com algumas coisas assim com ela, acho que por isso eu gostava muito. Não, eu gosto muito dela também. E só um parênteses, depois assisti uma entrevista no GNT que ela fez com a Rita Lee. Nossa, deve ser boa. Esse é o melhor, porque a Rita Lee, ela entra na GNT e fala assim, posso acender um cigarro aqui? Aí a Fernanda Young falou assim, acende, faz o que você quiser. E aí ela pergunta sobre, e aí, o que você tá achando do Lula? Ela fala assim, tô ignorando, assim, sei lá, tô qualquer coisa. Aí ela fala assim, não, mas você tá com aqueles, você tá indo com os seus cristais? Não, tô nada, eu não tô afim de nada nesse instante, tô de saco cheio. Entendeu? Tem algumas coisas que É um papo desse, assim, que você fala... Não, e a Rita Lee foi cada vez perdendo mais os filtros, né? E assim, se libertando do... Pensem o que quiserem do que eu tô dizendo. Ela e a Xuxa, assim, estão ali, ó, no mesmo patamar de, agora tudo bem, sabe? Bem verdade. E a Rita Lee, tem algumas coisas do Saia Justa, daquela primeira geração de Saia Justa, que eu queria ter acesso àquele acervo para lembrar se aquilo realmente aconteceu ou se é um delírio meu. Que eu lembro de um programa onde a Rita Lee simplesmente levantou, ficou de costas, baixou as calças e mostrou a bunda para a câmera, e a Fernanda Young chorava de rir. Só que eu não lembro o contexto do porquê que elas fizeram isso. Deve ser essa entrevista, porque a Fernanda Young, ela admirava muito a Rita Lee, né? Ela falava que a Rita Lee era a mãe dela. Não. E de certa forma é mesmo. Normalmente eu perguntava para as pessoas com quem eu estava trocando uma ideia aqui nas lives se elas voltassem ao começo da carreira, há 10, 15 anos atrás, o que elas mudariam. Porém, com pessoas de comunicação, eu estou cutucando um pouco a criatividade, perguntando onde você se imaginaria em 15 ou 20 anos? Onde eu me imaginaria? Em qualquer sentido. Emocional, físico, geográfico. Olha, não sei, do jeito que anda a vida, eu acho que já ia ter feito a passagem, sabe? Não, eu tô brincando. Onde eu me imaginaria... Cara, eu não sei onde eu me imaginaria, assim, mas eu só queria estar em paz, sabe? Eu acho que a gente tá... Eu acho que até a nossa idade, né? A gente tá no meio de um monte de geração. A gente não é a primeira geração, nem a que tá indo embora, né? A gente tá no meio. Então, a gente está no meio da confusão. A gente acaba sendo uma galera que está tentando organizar os lados, né? A gente é ponte para muita coisa. E sei lá, eu imagino que a gente seja num país que seja melhor para a gente viver, que olhe para as pessoas realmente como seres humanos, que a gente consiga dar uma descentralizada nesses poderes, né? E que a gente possa dar poder às pessoas que realmente façam parte de uma transformação positiva para a nossa sociedade, que a gente consiga não pensar só na gente mesmo. Eu espero que daqui 15 anos a gente possa estar num lugar que seja melhor e que você, esse nosso papo, que isso possa ser algumas ferramentas de transformação para que a gente possa chegar nesse lugar, né? Eu acho que é muito mais sobre a gente do que só para mim, né? A gente deseja... Isso eu desejo para mim, mas também eu desejo para todo mundo. Acho que aí não dá para ser, a gente não é uma ilha, né? Oi? A gente não é uma ilha, né? Não é uma ilha, mas também não sou Madre Teresa de Calcutá. Então, se vocês quiserem voltar lá... Eu também não sou Arca de Noé. Vocês vão ver
que eu também dei umas brigadas com algumas pessoas no meio do caminho. Mas falando de futuro, eu lembrei de uma frase da Rita Lee, que a gente estava falando dela, que numa entrevista para Sara Oliveira, que ela estava indignada falando: Sara, era para a gente estar voando aqui, Jetson, sabe? A gente está falando aqui de gay, de tipo... De voto... Enfim, ela citava lá um monte de causa, falava: o que é isso? Meu, a gente tinha que estar voando, tinha que estar indo para o espaço, entendeu? E as pessoas estão se preocupando com voto no papel, sabe essa coisa? Ai, É sobre isso. Exatamente. E vamos ver aqui, ó, estamos chegando no final. Vou pedir para você completar uma frase para mim. Eu nunca seria quem eu sou hoje se eu não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci, né? Eu acho que são as pessoas que me transformam em quem eu sou. Porque, assim, qualquer coisa que eu tenha feito 10 minutos antes podia ter mudado a minha vida a partir de agora, né? Se no meio do caminho eu tivesse, sei lá, colocado um chinelo e tropeçado, eu podia, enfim, eu não ia estar aqui. Qualquer coisa muda tudo, né? Então, um detalhe pode virar tudo do meu texto. Mas acho que as pessoas, elas são são as coisas mais importantes para moldar quem a gente é, né? Uhum. Né, Tanit, que tá aí também. A Tanit, minha amiga, que participou comigo do Fica Comigo em 1990 e tantos com a Fernanda Lima. Você Fica Comigo? Porque a gente era desses, né? Porque a gente tinha um monte de amigo que trabalhava na MTV e ficava enfiando a gente nesses programas aí. Mas você não Fica Comigo na plateia ou não Fica Comigo o protagonista? Era a Tanit que foi selecionada para participar e eu estava na plateia, ela me chamou da plateia, enfim. Coisas que a gente guarda às 7 chaves. Gente, eu já vi umas lives do pessoal da MTV falando que eles queriam muito resgatar esses arquivos, porque tem muita coisa legal que tá lá, tipo, abandonada no prédio onde ficava a MTV. E, enfim, isso daí é um dos programas que tá lá também. Para fechar, queria pedir para você, visto que você já compartilhou em muitos momentos, e até escrevi aqui da forma correta, que você costumava publicar muitos textos e reflexões no Facebook. Você mencionou aí que cansou de bater boca na internet, porque às vezes qualquer reflexão gera, enfim, mil discussões. Mas boas reflexões pedem inteligência e bom repertório. Então, para a gente finalizar, eu queria pedir para você compartilhar alguma frase que te inspira, alguma fala de alguma peça, um trecho de música, uma oração, um mantra, o que você quiser. Bom, vou cantar aqui agora para vocês uma música da Pepe Neném, chama Mania de Você. Não, tô brincando. Se eu tivesse que escolher uma frase, acho que eu vou fazer duas coisas. Vou falar uma frase e um texto, tá? Então, se eu tivesse que escolher uma frase, seria... seja, em inglês, né? Be who you needed when you were younger. Né? Que sempre tem essas frases meio prontas, assim, então está sempre escrito em inglês, que é seja quem você precisava quando você era mais jovem. Né? Então, eu acho que eu sou a pessoa que eu precisaria quando eu era mais novo. Né? Mas eu tenho um texto que eu acho que ele é muito mais especial, que eu queria compartilhar com você. Diga. E, na verdade, assim, quando eu me formei, minha avó deixou para mim uma carta, né? E que ela virou um quadro e que onde eu vou, eu levo ela junto comigo. Então, ela é bem rapidinha. Uhum. Está assim: querido Neto, tal qual um astronauta, você acaba... eu tinha acabado de me informar, tá? Então, tal qual... Será que foi o meu? Desculpa, não, era o meu remédio também. Querido Neto, tal qual um astronauta, você acaba de decolar do seu pequeno planeta acadêmico para uma viagem através do imenso universo profissional. Deixar o ensino formal e partir para uma odisseia de descobertas na galáxia do aprendizado informal. Sua formatura é a plataforma de lançamento.
Seu diploma é o zero de sua contagem regressiva. Olhe pela escotilha de sua nave e verás que outros viajam ao seu lado. Neste momento, é com muito entusiasmo que nós, teus avós, gritamos com tudo. Acelere, Bruno, pois à sua frente irás encontrar caminhos que nem imaginavas trilhar. Serão melhores? Sim, se você estiver disposto a sempre aprender novas maneiras de caminhar. E que você não tenha medo de nada, principalmente dos seus próprios medos. Parabéns, amamos você. Beijos dos seus avós, Daisy e Antônio. Então, assim... Eu lembrava vagamente disso. Você postou isso alguma vez, não postou? Eu já postei, porque assim, eu amo esse texto. E me marcou porque eu lembrava de algumas passagens disso. Eu amo esse texto e ele me guia muito, assim, sabe? Então, quando eu me formei, eu meio que decolei ali, né? Não sabia onde ia parar. Mas aí, na hora que eu olho pela escotilha da minha nave, eu vejo que tem você do meu lado, que tem 25 Portlanders, que tem mais os outros 50 que já passaram, que tem a Rachel, que tem minha mãe, que tem... Todo mundo tá na sua... Então, assim, a Portland, ela não é uma caixa, ela é um foguete. Boa. Achamos o formato dela. Ela é um foguete, ela é um avião, ela é um barco, ela é uma coisa que cabe muita gente e que tem muitas escotilhas para a gente olhar quem está do nosso lado, né? E cada um está voando para um lugar diferente. Então, é sobre isso, né? A minha família tem esse lado das palavras e é com elas que eu gostaria de ter encerrado aqui o nosso papo. Perfeito. Não podia encerrar de forma melhor. Muito obrigado por compartilhar, enfim, de toda essa conversa e principalmente desse texto lindo da sua avó, inspirador. E obrigado pela live. Enfim, curti muito o nosso papo. Espero que o pessoal que estava aqui com a gente também tenha curtido. Quero mandar um beijo para minha madrinha maravilhosa que está ali também assistindo. Legal. Márcio, super obrigado, viu, pelo papo, por essa troca. Espero que na hora que isso estiver mais tranquilo, a gente possa se encontrar, a gente possa conversar mais e que muito sucesso aí nas suas lives, que você tire muitas pessoas dentro das suas próprias caixas e que a gente possa criar outras para depois a gente destruir e reconstruir tudo Obrigado. que a gente acha que tem que ser. Não, valeu. Que seja assim mesmo. E eu agradeci a sua mãe aqui, que ela me elogiou. Fiquei feliz também. Que assim seja, que a gente se encontre e vá destruindo ou deixando para trás essas caixas aí que estão obsoletas e não tem que estar mais por aqui no nosso caminho. Obrigado. Tá bom. Beijo aí para todo mundo. Beijo, Tanit, também. Beijo, mãe. Beijo para todos e boa noite. Tchau, tchau.